Quero te perguntar o que tu acha que fez o sucesso da nave e que não fez o sucesso das outras empresas. Fui eu, né? Por isso eu quero começar assim, hein? Vamos começar assim. Vou colocando um corte que sucesso fui eu. Bem-vindos ao Blá Blá Blás número 15, o terceiro da nossa segunda temporada. O Blá Blá Blás é um podcast que conta as histórias pessoais por trás de marcas e projetos que a gente admira e que pode se inspirar. Quero lembrar vocês já no comecinho, na verdade é um lembrete mais para mim mesma, que sempre esqueço de dizer isso, para fazer a inscrição no canal, acionar ali as notificações para que vocês recebam a cada episódio um lembrete para que possam assistir as novas histórias. Também quero, claro, agradecer aos patrocinadores que tornam possível esse programa, que fazem tudo acontecer. Arezo Pelotas, Fresh Laser Pelotas, Grace Barra aqui de Pelotas também, Oral Unique e Yoshake. Hoje eu tô com uma dupla. Olha, na verdade, hoje eu tenho uma companhia, realmente uma dupla, né? Geralmente eu entrevisto só uma pessoa. Hoje são duas e a história justifica. O Matheus Dannenberg, tá certo? Tá certo. E o Felipe Adamoli, meu primo distante, que a gente descobriu, que são responsáveis pela Nave 9, uma empresa que a gente, inclusive, tem o desafio hoje aqui de traduzir para vocês o que faz, já que é uma empresa de tecnologia que entende os desafios do cliente, resolve por meio de design e engenharia de software. Então, o tema parece difícil, mas a gente promete que vai, pelo menos, tentar explicar e mostrar para vocês como está no dia a dia dos clientes, das empresas de Pelotas, de São Paulo, aqui do Brasil e também, inclusive, já esteve fora dele. Guris, sejam muito bem-vindos. Para mim é um prazer receber esse pessoal jovem que faz o empreendedorismo em Pelotas acontecer. E como a gente conversava antes, muitas vezes as pessoas daqui não conhecem. Sim. E fora da cidade a empresa está já com uma boa representatividade, né? Então, sejam bem-vindos aqui ao Blá Blá Blás. Obrigado. Muito obrigado. Então vamos lá, vamos começar. Quero saber de vocês como que a Nave 9 chegou na vida de vocês, né? Semana passada ou retrasada, o Matheus, inclusive, saiu na Forbes, todo chique. Eu também tô me sentindo muito chique de receber vocês aqui. Já conversei também mais com o Felipe, né? Já foi meu mentorado, a gente já teve alguns encontros. Então, guris, para começar o programa, eu queria que vocês explicassem, nas palavras de vocês, o que é a Nave 9. Quem começa? Acho que o jeito mais simples e mais de mercado para explicar é que é uma consultoria de tecnologia. A gente faz um trabalho consultivo para outras empresas, construindo tecnologia para eles. E o Adamori pode ter algum outro jeito de explicar, talvez aí mais didático, que ele é o nosso professor. Boa. Quando eu vou explicar o que eu faço na nave, eu acho que até tá ficando mais fácil, assim. Eu brinco que é difícil de... Nem a minha mãe entende o que eu faço, sempre é complexo de explicar, mas como a tecnologia tem se difundido mais, cada vez as pessoas estão tendo mais acesso, assim. Mas de uma forma resumida, acho que ao longo do episódio a gente vai dar mais exemplos, vai falar mais. A gente ajuda nossos clientes que têm uma estratégia que passa pelo digital, que vai precisar de um site, de um aplicativo, a materializar isso em tecnologia, participando de todo esse processo de construção do site, sistema, aplicativo. Agora a gente conversava nos bastidores há pouco, né? Que até uma amiga minha um dia, o Matheus não lembra ainda bem, mas entregou um cartão para ele pedindo que queria tráfego, né? Anúncio. E aí, então, vocês devem passar por muitas situações desse tipo. As pessoas não entendem. Eu mesma vivo isso, né? Que faço algo bem mais simples, vamos dizer assim, de se entender. Mas comunicação tem muitas vertentes, né? Então as pessoas me pedem conteúdo para Instagram, me pedem anúncio também, me pedem muitas coisas que cada vez menos por conta do posicionamento, mas coisas que não são da minha alçada. Vocês devem viver muito isso no dia a dia, né? Sim. Eu trabalho mais com o lado do comercial hoje em dia e chega bastante coisa, principalmente um lado mais de publicidade, assim, que a gente não toca, porque como a gente se define de design e engenharia de software, é algo mais de construir plataformas, sistemas, um lado mais robusto de tecnologia existe uma intersecção que também é tecnologia, mas que empresas mais de publicidade tocam, assim, uma parada mais de site, portal, coisas mais para esse lado. Então acaba chegando bastante coisa disso, porque tecnologia é muito amplo e realmente o meio é o mesmo. Eu falo bastante que tecnologia é o meio e não o fim. E tem
tem como fazer muita coisa com tecnologia e dá para servir a várias necessidades de um negócio. Mas o nosso lado é um lado mais de construir um produto digital realmente, não é mais para esse lado de portal, assim. E aí isso gera bastante confusão, mas uma conversa rápida resolve, assim. Sim, até nesse termo do produto digital, às vezes dá um pouco de problema, né? Porque normalmente o pessoal leva muito na categoria do infoproduto como um produto digital também. Então, até na hora de explicar isso, eu costumo explicar que é um produto digital de software. Então, é um produto que ele é feito através de código, e aí... E tem ficado, acho, mais fácil de explicar também, porque... Como começou a ter muita plataforma que resolve problemas do dia a dia das pessoas, então, por exemplo, hoje já é autorizado que tu vai fazer algumas assinaturas para, por exemplo, imobiliária por plataformas online. Então, as pessoas começaram a usar plataformas como DocuSign ou alguns outros concorrentes, que é um produto digital de software que tu usa para resolver Antes era um serviço que ele era prestado fisicamente, tu tinha que ir num cartório ali e tal, e agora existe esse software como serviço. Então, tu vai lá, pelo meio digital e consegue resolver o mesmo problema que tu resolvia fisicamente. E é muito nesse aspecto que a gente está envolvido, em construir esses serviços que acontecem no meio digital. Acho que quando a gente fala na transformação que o cliente ou o cliente do cliente recebe, fica mais fácil de compreender, né? Sim, sim. Mas agora vamos falar um pouquinho sobre a participação de cada um. O Felipe até me mandou um mini currículo ali, como eu tinha pedido, mas achei melhor a gente trazer isso para nossa conversa, né? Como que cada um de vocês colabora e contribuiu para a história da Nave 9? Quer que eu comece? Acho que contar a história até a minha entrada e depois eu assumo ali. Porque a nave começou, a gente tem um carinho ainda, antes era só nave, né? Agora é Nave 9, mas a nave começou em agosto de 2017, era só eu, agora tem essa galera toda aí, e ela é basicamente a essência do que eu sempre fiz na minha carreira de programador, acrescentado de muitas coisas que a gente foi aprendendo nos últimos 6 anos, mas começou com a ideia de realmente colocar em prática tudo que eu tinha aprendido antes. Acho que nessa notícia da Forbes lá que tu viu tem um pouco da história ali. Já abri algumas empresas antes, mas nada deu muito certo até que chegou a nave, que eu fui para um lado mais de, ao invés de tentar criar uma super empresa, um super produto, pegar o que eu sabia fazer e transformar numa empresa. E aí nesse início da nave começou de bem programação realmente, que só tinha eu, né? Então tinha que ser algo que eu conseguisse fazer, vender, entregar. E a empresa foi crescendo, mas meu background, assim, o que eu fiz antes da nave foi ser programador, ser liderança de times técnicos e abrir 4 startups que deram errado. Esse era o meu currículo antes da nave. Aí quando a nave começou, eu tinha bastante contato no ecossistema de startups lá de São Paulo. A nave começou já direto para São Paulo, assim, eu nem sei, teve menos de 5 clientes em Pelotas no caminho, assim, de empresas grandes aqui de Pelotas, outras de tecnologia que a gente prestou serviço. Acho que cliente direto de desenvolver um software para Pelotas, para o Rio Grande do Sul, no geral, teve um que foi da Rivelin só. O resto não teve nada, assim. O resto já começou direto para São Paulo, que era onde eu aprendi mais quando eu estava lá com a última startup. A empresa começou nessa pegada de desenvolver produto digital para empreendedores de startup, bem nichado, assim, realmente, porque eu aprendi que os outros negócios tinham dado errado, porque eu não tinha focado na dor do cliente, em montar um negócio sustentável, focado realmente em algum nicho e sair crescendo nesse nicho. E aí na nave foi tudo diferente, por isso que eu até falei que eu tô mais no comercial, porque desde o início meu foco foi de... Eu não posso errar o que eu tinha errado das outras vezes, de focar em programar, eu preciso pensar no negócio realmente. E foi entrando pessoas que cuidariam da operação, fazer essa operação crescer, fazendo o gancho pro Adamori, que entrou... a empresa nasceu em agosto de 2017, é quando eu cravei lá que era o aniversário, que foi quando assinou o primeiro contrato. Eu tava testando já um pouco antes algumas coisas, mas o Adamori entrou dia 2 de janeiro de 2018. A história da entrada dele é bem engraçada até, acho que dá para ele contar da visão dele dessa entrada, mas ele começou dia 2 de janeiro de 2018 como estagiário e tá aí, já assumiu a posição de CEO por um tempo, então ele teve uma trajetória bonita aí dentro da empresa. Pois é, antes do Felipe falar, quantos anos que tu tens, Matheus? 29. 29 e tu 26? 25. 25? Eu já deixei ele até um pouco mais velho. Vamos lá, então. Conta pra gente como é que foi com 25 anos, então já teve experiência de CEO, de estagiário e de tudo que tem entre um e outro, né, Felipe? Boa, perfeito.
eu acho que um ponto importante de comentar vem até anterior, assim, à entrada da nave. Eu trabalhei alguns anos com os meus pais, eles têm uma loja aqui em Pelotas de moda feminina. E meus pais são empreendedores natos, assim, tipo, faz bastante tempo que eles empreendem com bastante coisa. Tudo que eles tocam acaba virando um empreendimento, até hobby, assim, tipo, agora eles estão com um sítio e já estavam, cara, criando ave pra vender, assim, e tal, tipo, eles são muito do empreendimento. E eu não queria empreender, porque eu via, tipo, todas as dores e desafios, assim, tipo, o pai e a mãe tiveram uma malharia por muito tempo, faziam confecção. E às vezes era tipo 2 da manhã, o pai na beira das máquinas ali, porque tinha um pedido pra entregar e tal. E aí eu pensava, cara, não quero, não é pra mim isso. Mas eu fui trabalhar com eles ali quando eu tava no ensino médio e trabalhei de caixa lá por um bom tempo. Só que, bah, o trabalho de caixa é bem pegado, assim, principalmente no final do ano, quando tem Natal ali, Ano Novo, e aí tinha que trabalhar sábado durante praticamente todo o ano e final de ano, domingo também. Então, às vezes, emendava as 2 semanas antes do Natal ali, eram bem caóticos. E aí, em algum momento, eu olhei pra isso e falei, cara, eu quero trabalhar em algum lugar que eu não precise trabalhar sábado e domingo. Essa era a minha meta, assim. E aí eu comecei a estudar muita programação, tipo, fui fazer ciência da computação, comecei a estudar muito programação em paralelo e comecei a me candidatar para tudo que é vaga de estágio, assim, tipo, qualquer coisa mesmo. E aí eu fiz, a maioria nem respondia, assim, tipo, o pessoal não é muito legal com os estagiários, né? E aí a nave divulgou uma vaga na lista de e-mail da UFPEL lá da computação. E aí eu me inscrevi. E aí o processo seletivo foi bem engraçado, assim, acho que o Matheus tinha dado uma estudada no processo seletivo do Do Google. Google, foi igual ao do Google. Igual Só do que só Google. tinha eu e outro cara na empresa, mas foi igual ao Mas do Google. tá, Foi tudo bem, a intenção. E aí a presença digital da empresa era legal, assim, tipo, era... o Matheus foi o marqueteiro inicial ali, né? Sempre foi o nosso marqueteiro aí. E aí eu entrei, tipo, tinha um site bonito, tinha as redes sociais legais ali, tudo preto e branco, bem minimalista, né? E aí eu pensei, cara... Bem parecido com hoje, só que não. Não, agora os caras se perderam nas cores, Ah, não, muita agora cor. tem um verde-limão, tem um rosa, tem umas cores loucas aí. Mas ali, e aí eu olhei, tipo, pô, legal, assim, pensei que devia ser uma baita empresa, assim, tipo, fiquei bem, até meio nervoso, assim. Aí eu cheguei no coworking, era num coworking que tem ali acho que é 13 de maio, acho, com 15 com 15. 13 de maio, alguma coisa Uhum. assim. E eu cheguei ali na recepção do coworking e falei, eu vim pra uma entrevista na nave. E a recepcionista falou, quê? Eu falei, nave, empresa de software. Cara, eu acho que não é aqui, não. Aí eu pensei, tá louco, onde é que eu tô me metendo? Aí ela, não, eu vou subir lá no segundo andar e vou dar uma olhada. Aí ela voltou e falou, não, achei os guris ficam numa mesinha ali no canto. Eu pensei, tá, beleza, né? Cara, entre os guris da mesinha no canto e trabalhar sábado e domingo, tô mais nos guris da mesinha do canto. Mas de saída, assim, foi muito massa já, tipo, eu acho que a área de tecnologia tem uma cultura e um jeito de trabalhar bem diferente, assim. O jeito que eu fui recepcionado, a conversa, tipo, perguntando bastante de objetivo de longo prazo, tipo, o que queria fazer da vida. Eu, estagiário ali, eu nem sabia direito o que eu queria fazer da vida. E já provocando esses pensamentos de longo prazo, assim, foi muito massa. E a cereja do bolo foi um teste técnico na hora, assim. O Matheus falou, cara, vai ter um teste técnico pra fazer e tal. E eu pensando, não, vou me mandar, eu vou fazer em casa. Ele falou, e aí tu pode começar agora, e aí acaba aí. Eu falei, tá, mas nem trouxe computador. Ele tirou um computador do canto e falou, tá aqui teu computador. E aí na hora ali eu tive que fazer um teste técnico. Consegui fazer algumas coisas não consegui, eles ofereceram ajuda no meio, achei bem massa também, tipo, ter alguém pra conversar sobre código e tal, quando eu Sim. tava começando como programador. Mas daí em diante foi, cara, o Matheus demorou um tempinho a responder, e dia 26 de dezembro, acho que foi, ele falou, cara, o que tu acha de começar agora dia 2? Parabéns, tá aprovado, o que tu acha de começar dia 2? Tem algum compromisso? Eu falei, não tenho nada. Pá, tava com casa alugada pra passar as férias com a minha namorada e tal. Eu cancelei tudo e comecei a trabalhar e, cara, aí foi uma trajetória de bastante crescimento aí nos últimos anos. Sim, mas que legal, né, Felipe? Eu te ouvindo, eu fico pensando que essa, inclusive, é uma das diferenças, né, da geração de vocês, ou talvez da minha geração para baixo, vamos dizer assim, né? Essa parte prática, isso de buscar lugares que te permitam evoluir e até fazer reflexões que muitas vezes a gente não faz, né? Tipo, Sim, de médio e longo prazo, como tu dizia. sim. E essa coisa da família empreendedora, eu me identifiquei, né? A gente já conversou algumas vezes, Uhum. tu sabe que a minha família também tem empreendimento, tem uma padaria. E o meu pai era funcionário da Sé. Então, assim, dois mundos totalmente diferentes, né?
E aí todo mundo falava, mas jornalista ganha pouco. Jornalista, tu quer cobrir guerra, tá louca, vai morrer, quer viajar o mundo, que não sei o quê, né? Ai, muita visibilidade, assim, à toa, né? Claro, na época não tinha internet, né? Então, mal sabiam o que tava por vir. E eu só pensava isso, eu quero vida. Que ironia, né? Jornalista de vida, mas tá. E eu pensava, não quero essa coisa, né, de se matar, de trabalhar, muitas vezes não ter retorno. Eu queria sim trabalhar e trabalhar muito, mas não essa coisa louca de tu ficar preso num negócio no dia a dia, né? E a gente vai indo e cai de um jeito diferente, mais ou menos, nas mesmas coisas, né? Mas é legal quando a gente também começa a ter outras visões sobre o que a nossa própria família faz. Sim. Que hoje tu enxerga essa veia empreendedora. Que na época tu nem sabia, né? E hoje em dia eu trabalho sábado e domingo quando precisa, e é isso. Assim. Mas em compensação, de repente, sei lá, se um dia precisa numa terça, daqui a pouco consegue também, né? Não trabalhar. Essa liberdade, assim, tipo... porque também teve muita coisa que a gente aprendeu, eu aprendi também nos últimos anos sobre como tocar um negócio, assim, sabe? Eu acho que muito do que muitos empreendedores às vezes acabam entrando num espiral ruim e tendo que trabalhar, botar muito esforço para ter pouco resultado, às vezes é essa falta de entendimento de gestão, assim. E hoje em dia, de uma forma inteligente, eu sei a hora que eu preciso dar um gás muito maior, então, talvez tenha que emendar um sábado e um domingo trabalhando, porque é necessário naquele momento, mas também sei a hora que eu posso, cara, acordar um pouco mais tarde, ficar mais tranquilo, como tu falou, daqui a pouco estender um feriadão ali, ou não trabalhar numa sexta, porque eu entendi que a relação entre esforço e resultado não é 1 para 1, assim, tipo, a gente tem que ter um esforço inteligente e a hora que precisar dar uma dedicada, e quando dá pra descansar um pouquinho mais também. Acho que outra coisa legal dessa história também é isso, né? A viagem tava marcada, mas... que é o que a gente comentava, né? O Felipe tá com torcicolo. Então, e eu disse, confirmado o podcast? Não, super confirmado. Esses dias também fui dar uma palestra, como eu falei pra vocês, né? Paula, tudo bem? Meu filho com pneumonia, a casa caindo. Não, tudo certo, tudo confirmado. Eu acho que isso faz toda a diferença nos nossos resultados. Mas agora eu queria ouvir o Matheus, o que te levou, então, a contratar o Felipe? Vamos ouvir o outro lado. Só ele apareceu, né? Não, teve um monte de gente. É que assim, o negócio do teste técnico na hora pegou muita gente de surpresa. Tem um cara que nos contou depois que ele pensou em desistir da programação, porque ele não conseguiu fazer, ele achou, cara, não sirvo pra isso, não quero, não consigo. Realmente foi um processo seletivo bem difícil, e chegou no final o Adamoli e outra pessoa. E aí tinha só 2 pessoas na empresa, era eu e o João na época, e eu e o João a gente ficou conversando assim, cara, mas quem contrata, não sei o quê, a gente ficou pensando bastante, e ele tinha ido melhor no teste técnico e tinha conseguido falar melhor, né? Até o teste técnico foi bem mais parelho, assim, mas ele tinha conseguido conversar melhor, tinha conseguido explicar melhor o que queria, ele se defende bem nas palavras. Né? E aí, repertório, o menino. E aí ele pareceu bem confiante, assim, acho que desde o início na nave até hoje, a gente tem o programa de partnership também, que foi como a Adamoli virou sócio, a gente sempre teve muita... Falo a gente como se fosse uma galera nisso, né? Mas a gente sempre teve bastante ambição de fazer as coisas, tipo, conquistar coisas grandes, fazer a empresa ficar grande, querer começar... A gente, não é que não tinha cliente em Pelotas, por exemplo, tinha, só que a gente não queria pegar, a gente queria pegar os grandes em São Paulo. A gente sempre ficou focado nisso, e a forma como ele se posicionou mostrou que ele tinha fome, eu falo bastante disso, assim, de ter fome de crescimento realmente. E aí eu vi que era alguém que dava pra trabalhar, dava pra ajudar e continuar crescendo, e aí foi um sucesso, né? Um case de sucesso. E aí agora, até chegar então, vocês falavam desse programa de partnership, né? Vamos explicar para o pessoal que não sabe o que é. Eu já tive clientes que vivem esse programa nas suas empresas também. Então, eu mais ou menos sei que é um processo onde o próprio funcionário pode ir escalando, vamos dizer, na empresa, né? Até se tornar, quem sabe, sócio. Como que funciona para vocês? É mais ou menos assim? É isso, a gente tem um plano, além do partnership, tem um plano de carreira bem definido, então todo mundo entende qual é a carreira que pode seguir dentro da empresa, consegue entender ali os níveis, sair crescendo dentro desse plano de carreira, e quando a Adamoli entrou, que foi a terceira pessoa, já tinha um plano de carreira, porque eu fui
olhando tudo que eu via de errado e não gostava nas empresas que eu trabalhei e fui tentando fazer o contrário na nave, né? Fazer de um jeito Achei que ele ia dizer porque eu olhei no É. Google. Não, essa foi de estudo mesmo, assim, aí fui conectando com alguns estudos, e aí eu vi, cara, plano de carreira é algo legal, porque aí vem um pouco da minha história, por isso que eu falei que a nave tem um pouco de essência, assim, que eu a mesma ambição de empreender eu tinha quando eu estava trabalhando em algum lugar também. Todo lugar que eu entrava, eu achava que era o último lugar que eu ia trabalhar, que eu ia crescer, que eu ia virar sócio, eu sempre tive esse pensamento, então não nada mais justo de que quando eu criei a empresa eu dar a mesma possibilidade para as pessoas que estão trabalhando nessa empresa. Eu até dei uma palestra recentemente aqui na cidade de construindo a empresa que eu gostaria de trabalhar. Esse é o título e ela tá... Eu conto toda essa história assim de como os processos dentro da nave são mais ou menos o que eu imaginava que deveria ser a empresa ideal. E então o plano de carreira já ajuda todo mundo a entender para onde crescer, que velocidade crescer. E o plano de carreira meio que tem, não é uma linha de chegada, porque não termina, mas tem bater final nele de realmente virar sócio e entrar no quadro societário mesmo da empresa. E a forma que acontece é realmente entregar valor, estar alinhado com a empresa e muito mais a gente entender que essa pessoa pode entregar mais no futuro, que ela tem algo a entregar para o futuro do que algo que ela já fez agora. Assim, o que já fez agora, já fez agora. O que a gente busca é alguém que consiga trazer mais valor no futuro. E aí o jeito de entrar realmente tem que ser convidado por algum sócio e ser aceito por todos os sócios, e aí tem um modelo ali de entrada mais burocrático, mas o grande detalhe é que todo mundo que está no partnership tem que aceitar essa pessoa. Aí geralmente todo mundo já se conhece, né? Porque a empresa também não é gigante para as pessoas não se conhecerem, mas alguém vai se destacando, vai fazendo sentido. Hoje são 6 sócios dentro da nave, todo mundo é obrigado a ser funcionário, né, da empresa, não tem ninguém que vem de fora assim e vira sócio. E dos 6 sócios, 3 foram estagiários e 2 a nave é o primeiro emprego. Então a galera realmente cresce dentro da empresa e vira sócio, assim. Mas o Adamori pode contar um pouco da perspectiva dele aí, de como foi. Desde o início, assim, o Matheus sempre trouxe muito... Acho que isso foi uma coisa que me encantou muito na nave desde o início e que fez... Porque, tipo, em algum momento eu fazia faculdade ali, quando eu era estagiário, mas em algum momento eu larguei tudo que eu tava fazendo e fui focar 100% na nave, assim. Então foi um dos motivos de eu virar sócio também. Porque eu via que ali eu conseguiria, tipo, atingir as coisas que eu buscava. Através de, tipo... Se eu me esforçasse, eu teria retorno, assim. E é algo muito interessante, até fazendo paralelo com quando eu trabalhava com a minha mãe lá, tipo, eu fiz outras coisas antes da nave mais aleatórias, assim, tipo, eu fui bolsista do IFSU, que eu fiz técnico lá, eu trabalhei soldando plaquinha de colchão elétrico, pior emprego que eu tive na vida. Eu fiz muita coisa aleatória, assim, mas eu sempre quis fazer bem as coisas. E aí eu trabalhei com a mãe bastante tempo, e lá com a mãe eu tinha muito atrito com ela de, tipo, querer trazer coisas melhores, mas ainda não tá desenvolvido o suficiente em gestão, em soft skill para apresentar isso de um jeito legal. E aí a gente tinha muito embate, assim, e em algum momento eu falei, tá, pô, não tá funcionando, vou ir para outro lugar. E eu cheguei lá na nave, uma coisa que me marcou muito da nave foi, eu via muito a mãe e o pai tocando negócio, então eu peguei algum repertório ali do que fazer, o que não fazer. E aí eu cheguei lá na nave e tinha que pagar o salário de todo mundo e tinha que assinar o contra-cheque na época ali, que ainda era físico, não é digital, que nem hoje que a gente consegue ver tudo digital. E aí chegou do contador, o Matheus fez o pagamento e os contra-cheques ficaram num canto, assim. E eu olhei pra ele e falei, cara, pô, eu sei lá da história da mãe, pá, que é importante assinar, ter esses recibos, ficar 5 anos. Ele me olhou e falou, cara, eu não vou fazer isso. Se tu quiser fazer, tu faz. Eu falei, então eu vou fazer. E aí eu comecei a fazer qualquer coisa que eu via que podia entregar valor e eu tava sendo reconhecido por isso. Então, tipo, rapidamente eu fui efetivado, consegui subir no plano de carreira, e sempre que eu ia trazendo sugestão, o Matheus, tipo, ponderava ali se fazia sentido ou não e ia me dando abertura. Até o momento que eu fiquei bem responsável por todo o atendimento aos clientes ali e tudo mais. E a gente se dividiu meio que
A gente brincava que o Matheus trazia o cliente até a porta da empresa, eu recepcionava ele e garantia que ele fosse bem atendido ali. Disso tudo digitalmente, né? Porque os clientes não iam fisicamente até a empresa. Entendi. Mas aí a gente foi se dividindo, eu fui tendo muita autonomia, o atendimento ao cliente, o jeito que a gente constrói os produtos. Claro, sempre valido com o Matheus, entendo a visão dele, porque acho que essa é a parte boa também de trabalhar num lugar colaborativo, todo mundo se ajuda. E em determinado momento eu comecei a ficar responsável por bastante coisa, e o Matheus olhou pra mim e falou, cara, acho que faz sentido tu virar sócio, o que tu acha e tal. Aí eu entrei como sócio e depois consegui aumentar a minha participação societária, tudo bem relacionado a essa entrega de valor, assim. Então, tipo, foi muito massa ter um espaço onde eu pudesse realmente propor coisas. E eu acho que tem eu sempre falo pro pessoal que pra mim, autonomia e responsabilidade andam juntos. A partir do momento que tu tem muita autonomia, tu tem que ter muita responsabilidade. E se tu quer ter responsabilidade, tu tem que ter autonomia também. E na nave foi muito isso. Tipo, eu tive autonomia pra fazer as coisas, mas o Matheus olhava pra mim e falava, cara, quer dar ali, tô contigo, mas é tu que vai fazer e resolve aí. E aí eu fui resolvendo e as coisas foram dando certo, assim. Sim, te livrou até de um processo, né? Não, mas não ia dar nada, eu tava pagando. É assim que todo empreendedor se dá conta. Tem o recibo no banco, não tem problema isso. E, Matheus, o Felipe falava da família dele. A tua também tem essa veia empreendedora? Ou não? Ah, depende do que é empreendedor. Depende do ponto de vista. Não, é todo mundo autônomo. Aham. A minha família, assim, o núcleo familiar que eu entendo como família é minha mãe, minha avó e meu avô. A Aham. gente morou sempre, até os 15 anos a gente morava junto, aí a minha mãe acabou mudando depois, aí eu fui morar com ela, só eu e ela. Aham. Mas o meu avô é pedreiro até hoje, ele Sim. tem uns 60 anos de carreira, eu tenho 12 anos de carreira e não aguento mais, ele tem 60 anos de carreira. De trabalho braçal ainda. por É, cima. sim, dos 14 até agora, assim, Aham. mesmo desde os 14 anos. Mas e ele tá lá trabalhando, assim, não segue se desenvolvendo, gosta, é reconhecido pelo trabalho dele. Então eu acho que ele é o principal, assim, que eu sempre me inspirei na história, e a gente fala que em alguns momentos a gente tangibiliza o que a gente faz, que é pedreiro digital, né? A gente constrói coisas para outras pessoas. Sim. E uma coisa que eu sempre fui fazendo um paralelo com a prestação de serviço dele é que ele era, e que eu trago pra nave também, é que ele era reconhecido por ser muito bom. Todo mundo que eu conversava sem ele estar junto, falava, ele é o melhor pedreiro que eu conheço, ele é muito bom, trabalha muito bem, muita qualidade. E aí isso eu sempre fui colocando, assim, de, se eu sou um prestador de serviço, eu tenho que fazer isso. E aí tem uma passagem na minha vida que quando eu fui escolher o vestibular para fazer o Enem, eu queria, na verdade, eu sempre quis fazer direito. Todo mundo sempre falou que eu deveria fazer direito, porque eu falava bem, vendia, que eu tava sempre na direção na escola. E aí eu vivia eu vivia me defendendo, exatamente, eu fazia minha própria defesa. Eu tava sempre na direção e argumentava com a direção, isso desde muito pequeno, assim, não respeitava, não gosto de nada me controlando, assim, de regras. E aí era bom ali nas notas, mas eu não seguia nenhum tipo de regra. Então sempre me falaram, cara, direito, que é engraçado, né? Porque eu não seguia regras e deveria ser advogado. Sim. Mas aí fica uma crítica social. Mas aí então eu sempre pensei que eu ia fazer direito. Só que na minha adolescência eu jogava muito CS, gostava de CS, tinha time de CS, o Counter-Strike, que é um jogo. Já ia perguntar onde é que tá o lado nerd, gente. E aí... não, mas esse é o máximo, assim, eu não sou nem um pouco nerd. Mas aí eu gostava disso e aí eu queria fazer um site pro meu time e foi a primeira experiência, assim. Eu fui estudar como é que fazia site e tal, e aí gostei de programação. Eu tinha um amigo que era um pouco mais velho, que já estava na faculdade, já estava trabalhando com programação também. E aí, na hora de inscrever lá no SISU, eu fiz o que eu sempre faço até hoje. Fui lá na casa do meu avô, conversar com ele, ver o que ele achava que eu deveria fazer. E aí eu falei, cara, eu quero fazer direito ou tecnologia, no geral, assim, né? Também eu não conhecia e muito menos ele, então não adiantava a gente falar exatamente o que eu queria fazer. Sim. E aí a gente teve uma conversa longa ali até que ele concluiu com, cara... Eu acho que essas coisas de computador aí estão cada vez melhor. Tem um amigo meu, até o filho de um amigo meu que está trabalhando com isso. E eu não gosto, não confio em advogado, então eu não quero que seja advogado. Aí... E aí eu, então vamos nisso aí. Vamos fazer esse troço aí dos computadores. E aí foi assim que eu comecei.
Mas eu sempre foi essa inspiração ali. Daí eu queria evoluir, assim, ser alguém na vida. Então, isso que foi sempre me guiando a, cara, eu querer fazer mais, fazer mais. Aí entrou o meu lado nerd de estudar e querer fazer as coisas muito bem, que eu fui ver, tipo, tá, se eu sou programador, o que eu tenho que fazer para crescer? Aí eu cresci bem rápido na carreira de programador, já dava palestra, fazia bastante coisa. Aí, ao mesmo tempo, eu vi, tá, empreender é algo que acelera meu crescimento, então vou ver como é que empreende e tudo mais. E aí foi a história que fica aí. Agora, então, vamos pra treta, né? Eu li os comentários no Instagram da Forbes. E eu me prestei a ler. Não dá pra ler os comentários. Eu li Os também. comentários. Não, tu é óbvio, né? Só se fosse muito, assim, super Não, mano, eu controlado. li todos. No início ali da manhã eu li. Depois cansou. Matheus, ali nos comentários muita gente falava, né? Empreender, quebrar 3, 4 empresas tendo dinheiro do pai, tendo dinheiro da mãe, tudo isso é fácil. Mas pelo que eu tô ouvindo, não é bem assim a tua história, né? Não, queria que fosse, mas Infelizmente não era. não. Eu trabalho desde os 17, eu comecei a trabalhar porque essa faculdade que eu passei aí de tecnologia era na FURG, e aí tinha que pagar a van para ir todos os dias lá pra FURG, que eu morava aqui em Pelotas. E aí, quando eu passei, eu fui falar pra minha família, passei e tal, é na FURG, tem a van ali pra pagar todos os meses. E aí eles falaram, cara, beleza, então vamos ter que procurar um emprego. Pra mim, no caso. E aí eu tinha escolhido a faculdade à noite já, porque eu queria trabalhar, eu queria essa independência, queria começar já a viver. E eu já fazia algumas coisas até de contrabando, quando eu era mais jovem, nesse negócio do CS. Tinha um tio meu que tinha feito intercâmbio na Alemanha e ficou morando lá. E aí, toda vez que ele vinha todo ano pro Natal, e aí eu pedia pra ele trazer fone, mouse, coisa que era muito cara aqui. Aí ele comprava do dinheiro dele, trazia, e aí eu vendia pra galera aqui e já fazia um dinheiro com isso, porque eu queria comprar. Na verdade, eu nem ficava com o dinheiro, eu trazia, sei lá, 5 mouses, aí eu vendia 4, pagava ele, aí pagava a diferença e o meu mouse que eu queria ficar. Então eu queria ter as coisas, e aí eu comecei a ver que, tá, eu tenho que fazer alguma coisa por mim. Sim. Porque o pessoal não tinha condição de me dar um mouse de R$500 em 2011, assim, tipo, não era muito caro, era um dinheiro absurdo. E aí, quando eu passei na faculdade, eu já precisava pagar esse transporte. Aí eu comecei a trabalhar como jovem aprendiz, eu ganhava... Aí ficou uma coisa mais legalmente aceita. Aí eu ganhava R$272 de salário e a van acho que era 250 ou 260, era algo assim, quase todo o salário do jovem aprendiz era para pagar essa van. E aí foi o que eu comecei, cara, então o que eu posso fazer para começar a ganhar mais dinheiro? Tá, vou fazer freela. Aí comecei a fazer freela, porque eu queria sair, queria comer, boa parte do meu dinheiro é investido em alimentação. Eu gosto muito de comer, porque eu sempre tive a vontade de, cara, quero ir num restaurante, nunca tinha ido. A gente tem uma história meio parecida, eu da Molly, assim, queria ir num restaurante à la carte, fui, sei lá, com 19 anos, nunca tinha ido, e tem gente que vive isso a vida inteira. E aí, então, eu fui sempre tendo que trabalhar, mas nunca tive... A gente nunca teve nem investidor na empresa, que ainda era a família dando alguma coisa, assim. Só deram bastante apoio e conhecimento, mas dinheiro não teve, né? E como é que tu te sentiu lendo os comentários? Eu levo coisas bem... Teve um que eu fiquei muito irritado e triste, que foi essa matéria foi comprada. Esse aí foi o único que me pegou, porque os outros não tem muito o que fazer, tipo, a galera fala o que quiser. Mas o da matéria foi comprada me pegou, porque aí, tipo, mexe diretamente na minha história, porque eles se interessaram pela minha história, quiseram postar a minha história, quiseram publicar a minha história, né? Então, isso pra mim foi impactante. Os outros, tipo, cara, beleza. Também foi impactante ali no momento, né? Não foi nada de muito sério, assim, que eu levei pra... Não levei pra terapia esse. Tu faz? Faço. Tá, só pra saber se vai estar uma piada. Ou se ele fazia mesmo. Bom, e aí, então hoje vocês têm a empresa, vocês dois, mais 4 sócios, mais uma galera que toca junto, e seguem viajando muito. O foco principalmente é São Paulo. Esse ano eu viajo bastante desde sempre, mas esse ano especialmente eu tô ficando uma semana aqui e uma semana em São Paulo. Pois eu acompanho nos stories, eu penso como consegue. Não é fácil. E agora ainda tem, nas próximas semanas tem 2 eventos grandes ainda, tem o South Summit em Porto Alegre, e depois folga uma semana e tem o Gramado Summit em Gramado.
E a gente vai estar nos dois. Nesse meio tempo a gente vai a São Paulo ainda, então é bem Mas vocês vão corrido. como ouvintes ou vão participar de outra Não, forma? a gente vai como Vai pra- participante. pra- O Matheus no South Summit. No South Summit eu sou jurado da competição de startups e Aham. no Gramado Summit a gente vai como participante. Mas eu Aham. volto pra Pelotas só em maio agora, porque eu vou mais 2 vezes pra São Paulo e tem os eventos também. Aham. Eu nem sei mais. Esse dia alguém me perguntou, cara, onde é que tu vai estar? Eu falei, eu não sei. O pessoal monta a agenda ali, compra as coisas do Airbnb, passagem, eu só vou. Chega uma passagem e diz, a semana que vem a gente vai pra Porto Alegre, eu não sabia que dia eu ia, onde é que eu ia ficar, e aí ontem estourou ali no meu Slack, que é a ferramenta de comunicação que a gente usa, tu vai tal dia e esse é o Airbnb que tu vai ficar. Eu falei, beleza, é nóis, vamos lá. Esse ano eu fiquei mais dias fora de Pelotas do que em Pelotas já. Mas a tua sede, assim, a tua casa continua sendo aqui. Os cachorros estão aqui. Aham, isso diz muito. Aí é a casa. Aham, Isso aí, sim. aham. E era assim que tu imaginava lá atrás, quando tu... Não, É, nem eu- o Matheus imaginava. Eu não sei, eu sou uma pessoa muito focada no agora, assim, sabe? Tipo, óbvio, eu tenho ambição, quero fazer coisas legais, assim, mas eu nunca fico pensando muito na frente, assim, sabe? Tanto que, agora, tipo, cada passo desse que a gente dá, eu paro, eu gosto muito de escrever, assim, é uma coisa que eu faço bastante, então, pô, a gente vai dar um grande passo, vai mudar muito a minha rotina, vai ter algo diferente, eu paro, escrevo, analiso, penso como é que eu vou lidar com a situação, mas eu não gosto muito de ficar olhando pro futuro, porque ele muda muito rápido, assim, ainda mais uma empresa que nem a Nave, que tá sempre se adaptando, e a gente testa muita coisa muito rápido, assim, até... A gente estava conversando aqui antes sobre o cliente. A gente teve um cliente. A gente teve mais de um para fora, já acho que foram 2, se eu não me engano. Mas teve um no ano passado que era de Nova York. Porque a gente, por algum tempo, pensou que o nosso próximo passo era a internacionalização. Então, a gente, nesse cenário, se o nosso próximo passo fosse a internacionalização, provavelmente não estaria indo para São Paulo, teria que estar indo para os Estados Unidos, Europa e tal. Mas a gente testou algumas coisas, viu que ainda não era o momento e voltou a focar mais no mercado nacional. E agora a minha vida passa muito por São Paulo. Só que se eu ficar, tipo, projetando, cara, quando é que a gente vai voltar para a internacionalização? Vou precisar ir para fora ou não? Eu acho que eu vou perder muita energia com algo que é só uma hipótese, assim. Por isso que eu foco muito no momento presente, assim, e vou analisando a cada passo que a gente dá. E ainda compensa mais estar aqui. Mesmo assim, Em Pelotas? Eu tenho um lado muito, tipo, a Helena, minha namorada, é daqui, tipo, a família dela é toda aqui. E a gente tem o escritório e várias pessoas, porque antes da pandemia a Nave era presencial, assim, tipo, tinha flexibilidade, podia viajar, tipo, trabalhar à distância, assim, mas a gente esperava que as pessoas fossem pro escritório algumas vezes na semana ali. Então a gente segue com o escritório aqui, tem várias pessoas que ainda vão ali e tal, eu sempre que tô em Pelotas estou ali, mas parece, é o que tudo indica, que o futuro passa muito por São Paulo, assim, então tô vendo ainda qual vai ser do futuro. Bom, o Matheus já fica mais lá. Eu só não tô pensando nisso. Eu tô ignorando. Porque antes da pandemia eu já morava em Porto Alegre, na verdade, porque era mais fácil ir para São Paulo, que não tinha o voo. É que agora facilitou com o voo Pelotas-Guarulhos, sim. facilita bastante. Mas eu morava em Porto Alegre porque eu já ia bastante para São Paulo. Aí veio a pandemia, né? Tipo, todo mundo ficou em casa, eu fiquei em casa lá. No meio da pandemia eu mudei para os Estados Unidos, fiquei 1 ano, fiquei 6 meses, depois mais 2 meses. E então, tipo, quando eu voltei em novembro dos Estados Unidos... E aí era dentro desse plano de internacionalização ou não? Um pouco sim, mas a minha esposa foi fazer o doutorado de sanduíche lá. E Aham. aí a gente sempre pensou em internacionalizar, então eu vou junto, porque ela poderia ir sozinha, né? Mas eu vou Sim. junto e vou tentar isso. Aí esse cliente de Nova York foi legal, que eu fechei lá presencialmente, falando inglês, foi bem aterrorizante no início, mas foi bem Sim. legal, fechei presencial. Mas aí eu fiquei esse tempo lá e quando eu voltei em novembro agora de 22, a gente já tava na loucura de sempre viajando, fazendo muita coisa, e aí eu só falei, cara, joga os cachorros aqui em Pelotas, vamos cuidar deles aqui. Ela, quando voltou dos Estados Unidos, foi morar em Porto Alegre de novo para terminar o doutorado lá, e ela tá lá, eu tô aqui, só que eu fico nas 3 cidades, então... É só uma thread que tá ali no cantinho parada e eu não tô mexendo nisso ainda, porque o foco tá mais na empresa. Aquilo que a gente tava falando de... Em algum momento a gente falou de equilíbrio ou desequilíbrio, na verdade. Nesse momento, cara, tá ali, tá funcionando bem. O lado pessoal tá equilibrado minimamente e aí a gente tá pau na máquina aí na empresa, fazendo crescer e viajando o que for necessário pra empresa crescer. Muito legal, Uris. Agora pra gente... Depois eu quero perguntar algumas coisas pessoais, que eu sei que a personalidade de vocês é bem
bem bacana pra quem trabalha com tecnologia. Mas por que nave 9? Por que mudou? Antes era nave, começou para ser nave e não tinha nenhum significado, era só porque em algum momento lá em 2017, quando eu pensei em abrir empresa, eu queria algum nome que fosse uma palavra com 4 letras. Só não sei de onde eu tirei isso, provavelmente eu vi em algum lugar e, cara, nome pequeno é bom. Aí eu entrei num site, palavras com 4 letras e fiquei olhando, assim, marcando algumas e até que nave gostei. Aí, tá, nave é uma palavra muito comum, vamos ver os domínios. Eu nem pensei que tinha que registrar a marca, eu queria ver se tinha domínio. Sim, aí o pessoal da tecnologia só pensa no domínio. Aí eu fui ver domínio e tava livre nave.rs e era o único que tava só a palavra nave sozinha disponível. Aí eu comprei o nave.rs e aí ficou, mas o nome da empresa era nave, a gente nunca falou o .rs. Aí em algum momento, algum escritório que estava nos atendendo de advogado falou de, cara, vocês já registraram a marca? E aí eu falei, não, sei lá, tem o domínio aí. E aí a gente foi registrar, obviamente não tem como registrar nave sozinho, né? Sim. Aí a gente foi lá, conversou e aí a gente mudou o nome, o logo, tudo pra nave.rs, que aí era o mesmo domínio e foi de boas, registrou e tal. E aí ficou nave.rs, e aí ficava a gente lá em São Paulo e os caras, quando é que vai sair a nave.sp? Tipo, ficava uma brincadeira que todo mundo achando que era por causa do Rio Grande do Sul, porque a gente é do Rio Grande do Sul, e a gente ficava tendo que explicar isso o tempo inteiro. E aí, com o tempo, a gente vai precisar mudar. Só que é do mesmo jeito que o Adamori falou, cara, se a gente se preocupa agora, depois a gente vê isso, a gente nunca mudou a marca. Porque não fazia diferença, porque no fim o trabalho que tu presta é muito mais importante do que o nome da empresa ali na hora de, num B2B que a gente tem 6 clientes ativos, todo mundo nos conhece, eles não estão muito conectados com a marca. Só que agora, no final do ano passado, que a gente estava com o plano de uma expansão um pouco mais agressiva e liderada pelo marketing, que agora a gente está expondo mais o que a gente faz, a gente está mostrando até nos nossos perfis pessoais, a gente está mostrando mais coisa. A gente queria que a marca da empresa carregasse um profissionalismo também, igual é o nosso trabalho, meio que a gente foi melhorando e sofisticando tudo internamente, a gente cresceu, clientes maiores, projetos maiores, e aí agora a gente resolveu deixar mais sofisticado para fora também. A gente buscou uma empresa para nos ajudar no posicionamento e o nome tava ali no backlog como, cara, se precisar a gente muda o nome. A gente tava se enganando, assim, todo mundo sabia que ia precisar mudar, que não fazia muito sentido o nome. E aí a gente foi trabalhando, pensando em nomes completamente diferentes ou nomes que lembrassem de alguma forma o Nave, até que a gente decidiu que, cara, tem que estar próximo do Nave, porque já tem uma relação muito grande, internamente a gente chama de Navosa também, um nome mais carinhoso, e aí a gente ficou com esse Nave, e só que honestamente, a gente não se importou muito, assim, de para qual nome iria, porque eu sigo com o pensamento de que não faz tanta diferença, assim, o conjunto inteiro faz diferença, e o nome ali, alguma hora, ele vai ter um significado, e as pessoas vão ter carinho por ele. E aí a sugestão da agência que estava nos atendendo, entre 1 milhão de sugestões, esse projeto durou de março de 2022 até setembro de 2022, eu estava tocando ele, troca ideia, vai, nega nome, e tenta outro nome. Aí uma das sugestões era o Nave 9, que era um nome único, né, que não tem uma outra Nave 9. Tem um trocadilho com Nave e 9 também, que fica um pouco, mas era um nome que, cara, funciona internacionalmente, porque quem é de fora vai conseguir pronunciar Nave 9 se precisar. Nave 9 aqui no Brasil funciona bem e agora a gente tem um tempo aí para criar um carinho por esse nome, mas todo mundo internamente chama de Nave ainda, os clientes chamam um pouco de Nave, mas a gente tá falando bastante Nave 9, ele vai pegar agora e vai ser construído um carinho por esse nome, e tem um cliente que é o diretor de inovação do Banco ABC, que é nosso cliente, ele é muito bom de marketing, assim, eu fui pedir ajuda para ele e ele, cara, por que vocês não falam que vocês são os atacantes atacam o problema do cliente, é o camisa 9. Camisa 9. Do Ronaldo. Eu ainda brinquei, né, que mais tempo antes eu falei errado, falei 9, né, e eu disse, é a empresa do Ronaldo. Não, e era o ano da Copa quando a gente lançou, né, então... mais forte o futebol na cabeça. Eu acho legal esse 9 que fica meio...
causa um estranhamento, que normalmente vem essa pergunta, assim, Nave 9, por que esse 9 e tal? É um bom iniciador de conversa, assim. Mas no final do dia, isso é uma coisa que a gente preza também muito como empresa, de não é que essas coisas não são importantes, assim, acho que um nome que, sei lá, te diferencie de alguma forma, um bom posicionamento, tudo isso ajuda, mas eu vejo que muita gente perde, cara, é capaz de deixar de começar a empreender porque tá pensando no nome perfeito, do jeito perfeito e tal. Cara, no início, principalmente empresa de serviço, é muito mais a entrega de valor que tu faz, o produto também é muito mais o valor que teu produto vai entregar do que necessariamente teu nome, assim. Então foi uma coisa que deu trabalho depois pra mudar do Nave pro Nave 9, porque tinha toda a questão cultural, assim, mas que é algo que a gente leva com muita tranquilidade, porque a gente sabe que o mais importante é a entrega de valor no final do dia. Com certeza. E como é que então vocês, agora que a gente já conversou mais um pouco, já estão mais afiados, como é que a gente pode traduzir para quem está em casa e ainda não entendeu o que a Nave 9 faz? Qual é essa entrega de valor, então? Vamos pensar em termos de transformação mesmo. Que tipo de empresa que vocês estão atendendo hoje? Que tipo de produto vocês estão entregando? Pelo que eu pesquisei ali no site, já tinha também tido algumas conversas com o Felipe, tem mais de um produto, na verdade, né? Mais de um serviço que vocês oferecem, mas queria que vocês explicassem alguns exemplos e alguns cases, assim, que a gente pode trazer para o pessoal entender ainda melhor o que é essa empresa de tecnologia. Pô, a minha próxima explicação era usar o tagline e ele também não é muito tangível. O tagline é o que carrega todo o posicionamento, assim, como se fosse, não é um slogan, mas é como se fosse esse slogan que a gente tem usado, que é Tech Solving Partners, que é ele resume bem o que a gente faz, eu vou começar disso, o Adamori pode ajudar depois, mas é realmente um parceiro de soluções de tecnologia. E quem a gente tem atendido, empresas do mercado financeiro, por exemplo. Então, nessa empresa, eles vão ter algum objetivo de negócio, vender crédito consignado, é um caso. Essa empresa precisa, esse banco vai precisar vender crédito consignado. A Nave fica encarregada de entender as demandas de negócio, cara, para quem vai vender, como vai vender, que produto é esse que precisa ser construído, e a gente carrega como esse parceiro de tecnologia, parceiro de soluções de tecnologia, a gente vai pensar como vai ser a construção desse produto, qual é o resultado ideal que tem que ser produzido com tecnologia para esses objetivos de negócio serem atingidos. Acho que o exemplo que o Adamori usou no início também da assinatura digital, a gente já teve um cliente disso, que era para atas de condomínio. Então, era um pessoal que estava empreendendo, entendia bastante do mercado de condomínios e eles queriam uma plataforma que fosse possível já deixar a ata ali meio pronta. Tinha uma inteligência por trás e assinaria a ata de condomínio através desse produto. Foi a gente que construiu também, a gente entra, entende como... Porque tem um processo de tu vai construir uma empresa que vai usar a tecnologia para ser a sustentação dessa empresa ali, ser a base da empresa é tecnologia. Muita gente entende do negócio, entende desse mercado que está entrando, mas não entende de tecnologia, não entende como materializar esse negócio na tecnologia. E é aí que a gente entra lado a lado com essa pessoa, ajuda ela a pensar qual é o melhor caminho que tem que ser seguido dentro da construção ali da tecnologia em si. E é isso, hoje principalmente, a gente atende essas grandes corporações, acho que na carteira que dá para citar, que o pessoal vai reconhecer a rede de shoppings Iguatemi, toda a rede mesmo, a gente atende a rede produzindo um produto lá dentro que é para os lojistas acessarem, por exemplo, como se fosse esses aplicativos de condomínio que a galera tem, sabe? Que tu vai reservar um espaço, tudo só para tangibilizar assim, mas é algo que a gente faz para o Iguatemi para os lojistas deles usarem, por exemplo. Então, é realmente ajudar essas empresas que têm áreas de tecnologia, não é que só uma empresa que não tem. Todo mundo tem uma área de tecnologia hoje em dia desses clientes grandes, mas eles compram da gente esse conhecimento de ler muito bem o que está acontecendo na área de negócio e transformar isso em tecnologia. Esse é o grande diferencial, assim, porque programação tem um monte de gente que sabe fazer, construir produto tem um monte de gente que sabe fazer. O nosso grande diferencial, que é carregado nesse slogan aí do Tech Solving Partner, é que a gente se coloca realmente como um parceiro que está vivendo a construção do negócio ali junto com o cliente e a gente traz o nosso conhecimento de tecnologia para isso. E aí dentro dos serviços tem alguns tipos de serviços que a gente pode fazer para entregar esse resultado. É isso aí, Felipe.
Isso aí mesmo. Acho que tecnologia, assim, um jeito fácil de explicar é que, tipo, a gente tem muita tecnologia que surge da própria tecnologia, mas um grande início eu acho que foi, tipo, digitalizar coisas, assim, tipo, coisas que já aconteciam dentro de um ambiente físico normal, assim, que a gente leva para um ambiente digital. Então, por exemplo, os meus pais têm a loja ali, e até algum tempo atrás, não tão muito tempo atrás, não existia uma estrutura tão organizada de vender no online. E aí veio todo o conceito de e-commerce hoje. E hoje é super tranquilo para todo mundo, cara, entrar na Amazon, entrar na Netshoes, comprar alguma coisa. Mas eu lembro que, cara, até uns ah, talvez 6 anos atrás, 5 anos atrás, não tinha bastante gente que tinha muito medo assim de realizar qualquer transação no digital. E isso ainda existe em muitos mercados, assim. Então, por exemplo, o Matheus deu exemplo de contratar um crédito consignado. As pessoas já contratavam um crédito consignado na agência, então ia ali na agência e contratava. Agora elas conseguem fazer isso de casa. Então a gente monta essa plataforma para a pessoa não precisar ir ao banco. No meio digital ela já consegue fazer essa contratação. E diversos outros negócios que eram bem focados no presencial, assim. E acho que esse é o grande diferencial da Nave também. A gente é um parceiro de tecnologia, mas se for conversar com a gente vai falar muito mais de negócio, assim. Porque a tecnologia é o meio para levar esse negócio pro digital. Mas se tu não tiver um modelo de negócio sólido, uma entrega de valor que faz sentido, toda a construção do negócio mesmo, a tecnologia não resolve o teu problema. A tecnologia vem para impulsionar. Por exemplo, se tu tem uma loja física que vende um produto que não é bom, não adianta levar isso pro digital, não vai vender. Agora, se tu tem uma loja física que tem um produto muito bom, só que tu tá restrito ao mercado da cidade, que é a briga que eu tenho com a minha mãe, com a minha irmã ali, elas têm um produto muito bom, só que a gente tá restrito aqui, 350 mil habitantes de Pelotas. Ainda elas vendem roupa feminina, então botamos que numa proporção seria 50%, que não tá certo. Mas a gente teria 175 mil pessoas. É bem focado no público plus size de uma certa faixa etária. Pô, isso vai diminuindo cada vez mais. Cada vez mais. Então esse público que elas têm aqui é restrito, mas o produto é muito bom. A partir do momento que tu vai pro digital, se o teu produto é bom, tu consegue atingir, eu sempre falo pra ela, olha, o Brasil tem, acho que é 220 milhões de habitantes. Olha quão maior é o mercado que tu pode atingir se tu for pro digital. E é assim que a gente ajuda muitos dos clientes, pegando algo que faz sentido, um negócio que faz sentido e fazendo ele atingir mais pessoas. Sim, é sobre facilitar caminhos, processos, né? Facilitar negócios. Eu sou apaixonada, vocês sabem, por traduzir as palavras, né? Sim. Então eu tenho esse tique nervoso Sim. quando eu escuto as pessoas falando, tá, mas vamos Sim. lá, mas o que é, qual é a tua transformação? Ontem eu ainda conversava com a Dai, que inclusive mandar um beijo para ela, que é a nossa patrocinadora aqui com a Oral Unique, e ela me falava muito sobre a missão, às vezes, claro, a Oral Unique ela tem aqui em Pelotas, mas é na verdade uma franquia, né? O que é a empresa, o que é o negócio. E aí eu fui indo, e ela disse assim, Paula, a questão é a seguinte, ninguém que tá sem dente tá porque quer. E eu disse, é isso que tu tens que falar. Porque é exatamente Sim. isso. A gente consegue se colocar no lugar da pessoa que vive aquela dor e que bate lá na porta da Oral Sim, Unique, tu sim. entende? Então, por isso que a gente tem que ir indo, até que a gente consegue, de fato, entender o que aquela empresa entrega de valor, como Sim. o Felipe dizia, né? Porque aí sai daquela linguagem mais dura, mais burocrática, que cada negócio tem a sua. Não é só a tecnologia. A comunicação é cheia delas, por mais irônico até que seja, já que comunicar, já na origem da palavra já significa, né? Tornar comum. Sim. E ainda assim a gente vai criando obstáculos, criando barreiras que as pessoas acabam não conseguindo entender. Mas agora eu entendi, espero que quem está nos assistindo tenha entendido também. E se não entendeu, coloca nos comentários, porque o Matheus lê todos. Boa. Gurias, agora a gente vai fazer, então, um intervalinho, porque eu ouvi tocar, né? Bateram na porta, tocaram aqui, e eu desconfio que seja o pessoal da YoShake, que também nos patrocina, também nos ajuda a contar essas histórias. Então, já falei pro pessoal, eles sabem lá que eu sou intolerante à lactose, e o Felipe também divide sou. esse drama. Descobri recentemente, muito Esse triste. drama Não comigo. respeita muito. E eu também não, a gente é vida louca, né? Que o meu nutricionista não me escute, mas a gente é vida louca. Mas o Matheus não, né, Matheus? Acho que não. Acho que não, se estou não tô sabendo. E pelo que eu tô vendo aqui, espiando, eles mandaram açaí. Muito bom, parabéns, pessoal.
Esse aqui é muito saudável. Todas as vezes que eu comia açaí era com Nutella, troço por cima. Esse aqui tem Nutella, muito bom. E por isso vocês sabem que a Yoshake, assim como a nave, todo mundo sabe que tem aqui em Pelotas, né? Nem todo mundo sabe que é daqui, que é uma empresa com a fábrica aqui e tudo mais. Mas toda a produção acontece aqui em Pelotas, mesmo das unidades de outras cidades. Ocorre aqui. E o açaí era a única coisa que não era produzido 100% aqui em Pelotas. E agora é. Então é sem corantes, né? Tem bastante da fruta, ao contrário de outros açaís que a gente come, né? Que não sente tanto o gosto da fruta. Então tem uma grande quantidade da fruta, não tem corantes. Então pode comer, Matheus, e depois ir pro nutricionista, porque esse aqui é mais saudável. Agora que a gente já comeu o nosso açaí, eu quero te perguntar, né? Deu um tempinho pra pensar. Quero te perguntar o que tu acha que fez o sucesso da nave e que não fez o sucesso das outras empresas. Fui eu, né? Por isso eu quero começar assim, hein? Vamos começar assim. Vou colocando no quarto e pensando, fui eu. Mas um pouco foi mesmo. Foi, acho que o principal, assim, o que foi o primeiro passo para começar mais sólido foi pensar como uma empresa realmente, porque todas as outras que eu comecei antes, eu pensava muito mais no produto que eu estava construindo do que se esse negócio fazia sentido ou não. Quando a nave nasceu, ela nasceu pensando como um negócio, assim, lá no o primeiro, eu tenho anotado, assim, o que era o plano de negócio, o plano estratégico de cada ano. Eu sempre, tudo num bloco de notas, assim, eu desenhava mais ou menos o que eu queria de cada ano, mas desde o primeiro ano tinha certinho ali, cara, no primeiro ano, que era 2017 ali, que foi meio ano, era atender empreendedor de startup que estava precisando de um CTO para construir o produto dele. Porque quando eu estava sendo na aceleração de startups lá em São Paulo, todo mundo comentava, todo mundo que estava empreendendo comentava que a principal dor era que não tinha alguém de confiança de tecnologia para construir o produto. E aí eu peguei isso, a única coisa que eu sabia fazer na vida era construir o produto, e que eu ficava sempre focado nisso e não dava certo, porque eu estava olhando só para o produto e não para o negócio. E quando foi começar a empresa, ela começou como uma empresa de serviço, né, e não de produto. E o foco do negócio era atender essas pessoas que tinham essa dor. Começar sempre pela dor, assim, eu dou algumas dicas às vezes na internet ali de, cara, olha pra dor que tu quer resolver, alguém tem que estar com essa dor para esse negócio fazer sentido, senão tu cria um negócio que não atende ninguém. O negócio sempre tá resolvendo o problema de alguém. Sim. Então, quem é que tem esse problema? Eu fui começando com isso e a gente vai evoluindo. E desde então, a parte de como a gente planeja o negócio foi um segredo ali, uma coisa que teve uma virada de chave grande, mas só cresceu por causa do partnership, assim, só cresceu o que cresceu e entrega o que entrega de valor hoje, porque a gente aí no caso aí foi mais eu mesmo, vou dar o parabéns pra mim. Eu fui realmente trazendo as pessoas, dando autonomia, como a Damori falou da autonomia, isso é real, tipo, não é que eu não, muitas vezes não seria o jeito que eu faria, eu não concordo direto com as coisas, mas se eu tô dando autonomia, eu tenho que permitir que as pessoas façam, e isso foi um trabalho, é um trabalho difícil quando tu é a liderança ali de permitir que realmente as coisas aconteçam, mas tem muito claro, cara, isso aqui tu assumiu, é teu, resolve isso, como ele falou, então a responsabilidade é tua, eu também não vou me meter, atravessar lá no que tu tá fazendo, então vamos junto, a gente tem um norte claro que a gente quer ir, mas dar autonomia para as pessoas, deixar elas errarem muitas vezes, a gente, durante esse processo, teve com certeza muito mais erro do que acerto, o processo é esse, a gente vai errando, vai tentando coisa nova, vai fazendo, um pouquinho de acerto que tem faz a gente ter um avanço grande, mas ficar tranquilo com esses erros. Esse ano, a gente está hoje gravando dia 22 de março. A gente está na versão 4 do plano do ano, porque a gente vai o tempo inteiro. O ano está bem intenso para o mercado de tecnologia, mas mesmo assim a gente vai mudando, vai pensando em coisa nova, vai planejando, então dar autonomia, olhar para o viver o agora realmente, entender o que faz mais sentido pro agora. E permitir que as pessoas entendam também o que elas estão fazendo e tragam coisas novas foi a receita, assim. Um pouco lá, pensamento de negócio e depois pessoas. Então, tá bem ligado a isso, assim. Sim, sim. E aí tu falava, tá bem movimentado na parte de tecnologia, eu acho que essa é uma das
não diria das poucas vezes, mas essa é uma das vezes que as pessoas mais estão percebendo como a tecnologia está influenciando o dia a dia delas, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, sobre esse momento que a gente vive, onde as tecnologias estão chegando cada vez mais rápido no dia a dia das pessoas e como que isso influencia também a perspectiva e a vida de vocês. E aí, quando eu digo tecnologia, tudo isso que a gente está ouvindo também, que muitas vezes pode não refletir exatamente no negócio de vocês, ou pode, né? Mas até essas questões de inteligência artificial, de todas essas discussões que estão sendo levantadas, como que vocês estão percebendo o momento e já mirando, né, no futuro da nave. Agora eu falo nave também. Boa, tá liberado. Quer falar primeiro? Eu acho que tem... acho que tem um momento, assim, de mercado de tecnologia que até é algo que nos influencia direto e indiretamente, que antes o dinheiro para a tecnologia estava bem solto, assim, sabe? Então estava fácil de conseguir dinheiro, tinha muita startup conseguindo dinheiro sem ter uma tese, um modelo de negócio tão afinado, um jeito de crescer e tal. E agora, com todos esses últimos acontecimentos, acho que vem desde o meio do ano passado, não é que esse dinheiro não exista mais, mas ele tá mais seleto, assim, ele tá mais pensado em para quem vai ele. Então, isso também nos desafiou a melhorar cada vez nossa entrega de valor também. Então, a gente passou por muita coisa ao longo dos últimos anos de se estabelecer como consultoria, um serviço bem consultivo, estar junto na construção, para ter um diferencial claro, assim, sabe? Então, acho que desse momento de tecnologia mais de mercado, assim, tá um pouco caótico, mas é nesses momentos que eu acho que quem é bom de verdade, cara, se reorganiza. E muito do que o Matheus falou, de, tipo, não ter um pensamento fixo, assim, é saber se adaptar ao que está acontecendo no mercado. Agora, tem outras coisas acontecendo também que nos impactam indiretamente, mas que se a gente sair correndo e mudar tudo que a gente está fazendo a cada mudança do mercado também, não vai dar certo. Então tem que ter esse equilíbrio, assim, entre saber a hora de mudar e saber a hora de esperar. Então, por exemplo, uma grande coisa que aconteceu nos últimos anos foi ali a Web3, metaverso e tudo mais. Cara, deu um boom, ia ser revolucionar o mundo, cara. Como a tua marca ainda não tá interagindo com isso, como tu não tem um projeto de Web3, não sei o que e tal. E eu nem fui muito no hype, assim, de tipo, tá, beleza, Web3, legal. Vai, tipo, eu não sou cético, eu acho que tem muita coisa legal pra acontecer com Web3. Mas não na velocidade que tava sendo colocado de, tipo, cara, amanhã o mundo mudou porque o Web3 chegou aí. E agora vem esse boom muito grande de inteligência artificial. E isso eu já me terei um pouquinho mais porque eu vi um valor mais prático, assim, tipo, a inteligência artificial, o ChatGPT, automatiza muito o trabalho manual, assim. Então é algo que eu olhei mais e que eu tô um pouco mais por dentro, assim. Mas a gente não, cara, parar tudo que a gente tá fazendo, mudar a estratégia por causa disso, não faz muito sentido, a gente tá esperando um pouco mais, cara, entender quais caminhos vão tomar, o que vai acontecer, o que vai se consolidar mesmo. Então tem que saber, tipo, a hora de mudar a estratégia, mas também não se jogar em qualquer moda, porque aí tu vai estar sempre perdendo o foco e nunca conseguindo entregar um valor profundo, assim mesmo. Sabe que eu penso muito sobre isso em todas as áreas. Sim. Eu acho que hoje em dia a gente vive muito, obviamente, a era da informação, né? Então, a era da novidade também. E parece que tu tem que te jogar e surfar em qualquer onda, né? Sim, sim. Como vocês sabem, eu sou mentora de marca pessoal. Então, essa é a minha vida. Enxergar, sentar com a pessoa e a pessoa dizer, porque eu não consigo fazer isso. Eu, tá, mas por que tu quer fazer isso? Porque me mandaram. Tá, mas qual é o teu objetivo? Porque eu quero postar isso, isso e isso pra trazer mais cliente. A pessoa não tem nem horário na agenda, mas ela, em vez de pensar em diversificar o tipo de coisas que ela oferece para monetizar de outras formas, né, para criar espaço na agenda, ela tá querendo fazer algo que só vai lotar uma agenda que já é lotada num jeito que ela não tem para oferecer. E isso a gente vê em tudo, né? E até uma coisa que eu sempre bato muito é, tipo, o que eu busco muito e vejo que é diferencial nos melhores profissionais é o conhecimento profundo das bases, assim. Então, tipo, inteligência artificial, o ChatGPT é uma tecnologia que utiliza de muitas coisas que a gente conhece os conceitos base por trás. Então, cara, a gente sempre foi muito antenado em entender
o fundamento das coisas, tanto pra... A gente é bem nerd, assim, então, tipo, os fundamentos pra ter uma empresa de sucesso, pô, olha muito pra cultura e tudo mais, fundamentos de tecnologia. E se tu entende muito bem essas bases, se tu te topar com alguma coisa dessas, tu vai conseguir te sair bem. Então, por exemplo, se algum dos nossos clientes agora a gente entender que na estratégia deles faz sentido integrar com o ChatGPT, por exemplo, cara, a gente sabe muito bem as bases, o fundamento, para parar, estudar isso com profundidade, integrar e vai dar tudo certo. Então, mais do que tentar entender qualquer modinha ou qualquer coisa mais superficial, para e entende as bases do teu mercado. E quando essas novidades passarem pela tua frente, tu já vai entender muito bem sobre como começar a interagir com elas, sabe? Exatamente. Acho que a pessoa hoje em dia tenta muito aprender sobre a ferramenta, sobre a novidade, sobre o que está pipocando, e falta esse princípio, né? Estudar Sim. os princípios. Entendeu? Sim. E aí eu queria até entender como é que funciona a questão das novas gerações, né? Claro, vocês fazem parte, inclusive, mas a gente sabe que algumas gerações têm muito isso, assim, entendem tudo da ferramenta, tudo da tecnologia, mas não olham, não tem esse olhar para os princípios, né, para a base. Como é que funciona? O que vocês percebem nesse mercado de tecnologia? Como é que a galera tá se portando? Acho que, ainda adicionando um pouco na questão do mercado, eu tenho visto que gera um hype, tipo, a gente acompanhou, acho que desde o início, desde o início da nave, a primeira coisa, bem na época que a nave nasceu, era a blockchain. Blockchain. Tudo ia virar blockchain. Aí tá, beleza, aí foi acontecendo o blockchain, aí depois o metaverso, meio Web3 ali, meio tudo junto, e agora o ChatGPT, e um pouco antes, a startup que eu tive antes da nave já era um chatbot, igual é forte, né? Já era um chatbot na mesma pegada, assim, é uma inteligência artificial que conversava e tal, porque em 2016, 2017, tava bem alta a questão do chatbot, parecia que tudo ia virar chatbot. E tudo é ferramenta. E se tu olhar, tu não pode olhar só para a ferramenta, tu tem que ver que negócio tu tá construindo, a mesma história aquela que eu falei antes. Então, eu vejo que muita gente fica animada e hypada, realmente, eu acho que é essa palavra inventada aí que traduz bem com as coisas novas, o que é legal, e para nós é sempre positivo que tenham coisas novas, porque uma parte mínima do mercado já é transformada digitalmente, realmente, deve ser pouquíssimas empresas, assim, pouquíssimas mesmo, que a cultura foi transformada para um pensamento digital, um pouco digitalizada, é um número maior, mas ainda não é nem a maioria das empresas. Tem muita coisa para acontecer ainda, tem muita gente para se digitalizar e não tem como olhar para algo de uma bolha pequena de gente hypada com isso e pensar que tudo vai virar essa tecnologia. E eu sempre faço um paralelo com os clientes, porque a galera pergunta assim, tá, e vocês já estão no metaverso? Eu falei, cara, sei lá, tipo, por quê, tá ligado? Por que eu tenho que ir? Que eu estaria no metaverso? Tipo, eu não gosto do tem que, tá ligado? Vocês têm que, não sei. Cara, se alguém precisar, tipo, eu falei do blockchain, por exemplo, que era um hype, mas a gente tinha um cliente que usava blockchain, tá? Pra ele faz sentido, a gente vai ter que usar aqui, a gente desenvolvia algo com blockchain. Se precisar de algo de metaverso, pode ser que a gente faça, mas se precisar, como a Damari falou, de algo que tem que ter uma inteligência ali de leitura de linguagem natural, a gente vai usar a API do chat, tipo, a API eu forcei um pouco a barra, né? A gente vai... a gente vai usar o ChatGPT ali para conversar com o nosso sistema e tal. Então, é muito ferramenta, assim, o que esse negócio precisa, e aí a gente entende a ferramenta, porque eu vejo negócios que estão sendo tocados por pessoas que são bem early adopter, que veem uma tecnologia nova e tentam encaixar, assim, como tu falou. Qualquer Cara, eu tô coisa. vendo que todo mundo tá usando, eu vou colocar aqui porque precisa. Isso é positivo na minha visão, porque o mundo vai avançando e pessoas vão usando coisas novas, isso é bom para nós, mas para esse negócio às vezes não faz sentido e a pessoa tá se prejudicando para colocando Acho que até é isso. importante explicar pro pessoal que tá em casa, né, o conceito de early adopter, que é justamente as pessoas que sempre tem na sociedade, né, que são as primeiras a usar determinada novidade, ferramenta ou tecnologia. Então, é isso, né, Matheus? É isso, eu ia Não, citar que eu lembrei de um exemplo, o meu avô
Ele tem 70 e poucos anos, pedreiro, com uma escolaridade baixa, mas ele é muito early adopter de tecnologia. Ele compra tudo pela internet, tudo que ele quer aprender novo, ele olha no YouTube, ele tem umas coisas, ele achou muito caro o orçamento de uma grade que ele tinha que fazer na casa dele. Aí ele começou a olhar vídeo no YouTube, comprou uma máquina de solda, comprou ferro, comprou tudo e foi fazer a grade do jeito. Ele gastou muito mais, né? Mas ele fez, ele aprendeu. Mas é diversão. Então ele é Daqui a muito pouco early usa em outro, adopter né? de conhecimento, assim, de cara, o YouTube, sei lá, deve ter muita gente da idade dele que nunca entrou no YouTube, que Sim. nem quero isso aí, eu gosto de ver a TV ali, sei lá. E aí ele começou a consumir, ele tá assistindo canais de viagem, ele começou a achar na ferramenta coisas que agradam ele. Então, todo mundo conhece alguém que é early adopter, assim. A gente viu muito isso naquele aplicativo, né? Que era de voz. Como é que era o nome? Alguém O lembra? Clubhouse, né? Hã? Clubhouse. Clubhouse, Sim. né? Muita gente, assim, tipo, fazia, sei lá, horas e as pessoas já estavam ali falando e Sim. nem me lembro se era canal, como é que Mas chamava. nessa linha, assim, provavelmente tem alguns empreendedores escutando. E uma coisa que é importante para quem está empreendendo, porque eu vejo que essa busca pela novidade é muito para fugir do fato de que, tipo, ficar bom em algo é difícil e é chato também. Às vezes vai ser chato. Porque, tipo, uma coisa é, cara, tu não sabe nada sobre algo. Aí tu bota 10, 20 horas, tu te empolga muito porque em pouco tempo tu conseguiu aprender muita coisa e fazer muito avanço. Só que chega um ponto ali que tu tem que botar muitas horas para melhorar 1% ou menos de 1%. E aí as pessoas começam a se desviar e, não, porque é imprescindível para mim olhar para todas essas novidades, mas na verdade ela não tá querendo passar pelo processo de, cara, tem que sentar, estudar, aprender, evoluir e nem sempre vai ser tão legal. E aí, quando a gente olha para a adoção de novas tecnologias, é importante entender, cara, qual é o valor que tu entrega e se essa ferramenta vai te adicionar algum valor nessa entrega. Se não, cara, será que tu não tá te distraindo porque tu não quer passar pelo processo de aprender coisas mais complexas ou focar onde realmente tem que focar? E é fácil de usar isso como uma distração, né? Tipo, é muito mais fácil, se tu ficar no Netflix é uma distração muito óbvia. Agora, tu tá olhando pro chat GPT sem isso fazer nenhum sentido pra ti, é uma distração igual tá no Netflix, não tem nenhuma diferença. Só que tu tá fingindo pra ti mesmo que tu tá estudando. Não, né? pô, isso vai ser muito importante pro meu futuro. É. A coisa que eu mais me orgulho foi de não ter estudado nada sobre metaverso, essas coisas. Eu fico muito orgulhoso de mim mesmo. O que mais me tira do sério, assim, é quando a pessoa pega algo novo porque, o dinheiro tá nisso, isso vai dar muito dinheiro. Isso é o que mais me tira do sério, porque, pensando em empreendedores, né? Porque tem negócios que são hoje completamente offline ali, completamente analógicos e estão ganhando muito mais dinheiro que essa pessoa. E falando de tecnologia, por exemplo, até 2005, tudo era praticamente desktop, assim, tudo era no computador, aquele sistema que estava instalado no computador. Aí, com o tempo, a web foi ficando melhor, a internet foi ficando melhor, alguns sistemas foram migrando para a web, depois veio o smartphone, a galera começou a fazer app, e aí veio o metaverso e todas essas coisas. Mas a tecnologia foi evoluindo, mas tem hoje, nesse momento, empresas que ainda são full desktop, todo o produto dela é desktop, e eles ainda estão funcionando, estão ganhando dinheiro, estão entregando valor para o cliente deles, a empresa ainda se sustenta. Obviamente, isso tem um limite, né? Várias desse mercado morreram, mas não é que todo mundo naquele momento tinha que virar para isso. Tem que ir se atualizando, tem que ir inovando. O Jim Collins fala, um autor lá da empresa, nesse livro Feitas para Durar, ele fala de preservar a essência e estimular o progresso, que é cara, pegar as coisas novas também, mas seguir na mesma essência de entrega de valor ali que a tua empresa tinha. Muitas empresas que eram de sistemas aí de administração de empresas evoluíram para a web, evoluíram para o app, mas a empresa deles não é onde está o sistema. A empresa deles é o valor que eles entregam para o cliente deles, aí seja no aplicativo, seja na web, seja no desktop. E muitas vezes as pessoas acham que só usar tecnologia nova vai mudar a empresa dela. Não vai, tu vai entregar ainda o mesmo que tu já entrega, teoricamente, né? O valor que tu deveria estar entregando. Mudar a ferramenta não faz diferença, tipo, é diferença de tu
pregar algo com um martelo ou com uma marreta. Tipo, tu vai ver qual que é mais confortável para tu executar o teu trabalho, entregar mais valor, mas o objetivo é o mesmo ainda. Tu vai ter que entregar aquele primeiro valor que é a essência da empresa. Então, a gente não entra muito em hypes no geral, assim. Ouvindo vocês falarem, eu fico pensando como as empresas que eu vejo que dão certo, seja lá o que isso significa, para cada um pode ser alguma coisa, mas, enfim, as empresas que duram, né? As empresas que têm um faturamento bacana, as empresas que têm uma cultura legal, geralmente são empresas que fazem o básico bem feito, primeiro de tudo, né? Então, que sabem o que estão entregando, como o Matheus dizia, que pensam naquele negócio como um negócio, que delegam, que dão autonomia. Essa questão do partnership que vocês falavam também, o Siloter das Safras e Cifras já passou pelo Blá Blá Blás na primeira temporada. E eles também têm, né, o partnership. Já foram clientes de vocês, eu acho até? Eu vi A gente já fez algumas coisas com eles já. Eu vi no site. E então esse pensamento de eu vou crescer, mas tu vai crescer comigo, também eu acho que é super importante, né? Então, se a gente for pensar, não precisa inventar a roda mesmo, né? São coisas até de observação mesmo. O que as pessoas estão fazendo, que tá dando certo, que tá funcionando, e ter as inspirações certas, que eu até anotei aqui no meu caderno, e de vez em quando, o Felipe sabe, eu sou das anotações, acho que vocês dois pelo jeito também. E as inspirações certas, né, gurias? Porque o Matheus falava, né, no avô, o Felipe nos pais. E às vezes a inspiração tá na nossa cara, no nosso dia a dia. Mesmo o avô que é pedreiro consegue sim ensinar. A minha família, como eu disse, tem padaria. E uma coisa que eu acho super importante é a questão do padrão. Todo mundo sempre sabe que o pão lá na padaria é igual. O pão sempre vai ser vai ter o mesmo gosto, vai estar quentinho, não precisa inventar. Não quer dizer que a gente vai se fechar para as inovações. Tanto as Safras quanto vocês, né? Quanto que todas as empresas que estão aí crescendo firmes, elas estão sempre de olho, mas é aquilo que vocês falavam, é prestando atenção no que isso aqui vai ajudar o meu cliente, não a mim. E essa questão de olhar para as bases, assim, qualquer mercado que tu esteja empreendendo, é interessante entender quais são as bases desse mercado antes de querer ir em qualquer hype, assim. E a Nave, a gente é bem, por mais que seja uma empresa de tecnologia, a gente não faz muito floreio, assim. É uma empresa de prestação de serviço, tanto quanto um pedreiro presta serviço, assim. E uma analogia que eu sempre faço no treinamento do time, assim, é que qualquer negócio de serviço, um dos principais canais de venda é o bom atendimento ao cliente. Então, tipo, tu atender bem o cliente vai te gerar muitas vendas, seja o cliente comprando de ti de novo ou te indicando para alguém. E, obviamente, o marketing é importante, a gente tem ido cada vez mais para esse lado, assim, mas essa questão de atender muito bem o cliente, eu sempre uso o exemplo de, por exemplo, o encanador. Dificilmente tu vai procurar no Google encanador. Tu vai perguntar para algum amigo, cara, tu tem um encanador para me indicar? E aí alguém da tua confiança vai te dizer, olha, não, tem esse fulaninho que foi lá em casa, me atendeu muito bem e tal. Então, como é um serviço que tu não tem conhecimento, tu vai querer a confiança de alguém ali que já passou por isso, que conhece alguém e vai te indicar. E a Nave não é muito diferente disso também. Os clientes, ainda mais a gente falava de que nem todos entendem profundamente o que é tecnologia. Se a gente atender muito bem os nossos clientes, outras pessoas vão perguntar para eles, cara, sabe indicar alguém que trabalha bem com tecnologia e tal, alguém que possa nos ajudar? O cliente sendo bem atendido, ele vai lá e nos indica. Isso é tão verdade para nós, quanto para o pedreiro, quanto para o encanador, porque é uma base da prestação de serviço em si. Claro, e indica explicando do jeito certo, né? Sim. Com as palavras que as pessoas realmente usam. Fala melhor da gente até do que a gente sabe falar. Exatamente, porque não são as palavras de quem estudou sobre o tema, mas sim sobre quem vive a dor, né? E é isso que é importante. Guris, no meu Instagram, acho que vocês sabem, eu tenho o quadro Meus 20 Minutinhos. Então, eu sempre indico um livro, né? E sugiro que as pessoas leiam pelo menos 20 minutos por dia. Como a gente está se encaminhando para o final, vou aproveitar para deixar minha dica aqui. Quando possível, eu tento trazer algo que eu entenda que tem relação, né? Ou que eu consiga fazer algum link com os convidados, com o tema do podcast. E eu trouxe esse livro que eu li já tem um tempinho, que é A Lógica do Consumo. Verdades e Mentiras sobre por que compramos. E por que eu escolhi este livro? Porque ele fala, através de várias pesquisas, através de neuromarketing, inclusive, mas ele fala, acima de tudo, sobre comportamento humano. Então, a gente entende por que a gente compra o que a gente compra e com a frequência que a gente compra, muito baseado
no estudo do comportamento humano, que é o que a gente falava, né? Vamos estudar e entender os fundamentos, os princípios, aquilo que nunca muda, que é a nossa humanidade, assim a gente espera, pelo menos, para depois entender de ferramenta, entender onde vai colocar o produto tal, né? Seja num supermercado, numa gôndola, numa loja, ou seja, oferecer algum serviço ou colocar num site, mas entender primeiro como que a nossa cabeça funciona. E eu sei, porque eu acompanho vocês no Instagram, que vocês também gostam muito de ler. Então eu sempre peço, né, que quem tem esse hábito também indique o livro que tá lendo, ou um livro que marcou a sua vida, enfim, o que foi fundamental. Quer começar, Matheus? Pode ser. Eu vou indicar um que acabou sendo citado e que tá de acordo com o tema, porque se alguém se interessou pelo que a gente conversou, vai se interessar pelo livro também, que é esse que eu acabei de citar, do Feitas para Durar, do Jim Collins. Ele é um livro bem antigo, acho que ele é do início dos anos 90, ele é mais velho do que nós, mas é um estudo sobre empresas... Vocês, não eu, mas tá. Ele é um livro que é um estudo sobre empresas que duraram mais de 100 anos na época, né? Ele vai comparando com empresas que eram do mesmo segmento e que não duraram ao mesmo tempo ou não tiveram o mesmo sucesso. Ele é um livro antigo que avalia negócios de uma maneira sem considerar o digital de nenhuma forma, mas é o que eu gosto bastante, pelo menos, de olhar para esse básico realmente, porque empresa é empresa, é uma firma. A gente fala que a gente tem uma firma no final do dia, não importa muito o que faz, é uma firma. Vende para alguém, entrega o serviço, pega o dinheiro, paga o imposto, paga as pessoas e segue. Não muda. O conceito é o mesmo. Então, esse livro é bem interessante, assim, bem interessante mesmo, de como essas empresas conseguiram realmente se sustentar ali por 100 anos, 150 anos, empresas que duraram muito tempo, o que é importante para elas. E aí, na série aí desse autor, ele tem vários livros nessa mesma temática, assim. Eu acho que eu tenho, não li ainda, mas acho que meu marido tem em casa Empresas Feitas para Vencer. Pode tem ser, o né? Feitas para Vencer. O primeiro eu acho que foi o Feitas para Durar, e ele vai expandindo um pouco o pensamento, mas esse seria o primeiro, assim. Mas eu acho que o Feitas para Vencer é mais famoso, assim, ele é mais... Acho que o nome, né? O cara quer vencer, ele não quer durar. Ele quer ficar rico rápido. Ele não quer... Não vou durar pra quê? Que horror. Vai lá, Felipe. Boa. Eu vou fazer uma indicação meio aleatória, mas eu quero indicar um livro de filosofia, que é o... É a cara dele. Que eu até tive um insight aí enquanto o Matheus falava, que é o Obstáculo é o Caminho, o nome do livro, é do Ryan Holiday, e ele fala muito... Porque, tipo, eu vejo que um dos maiores desafios de empreender é mais pessoal do que coletivo, às vezes, sabe? Tipo, tu tá bem contigo mesmo, tu tá com a cabeça organizada, tu olhar pros desafios, olhar pros problemas e não desistir, assim. Acho que da jornada do empreendedorismo, eu conheci muita gente genial já, que não aguentou a jornada, assim, sabe? Que, cara, acabou ficando mal, não conseguiu lidar com isso, assim. E tem diversas coisas que a gente pode fazer, como, por exemplo, ir no psicólogo, a Nave fomenta bastante isso, a gente tem auxílio psicológico e tal, que ajuda bastante, mas um lugar que me ajudou muito a lidar com todos esses desafios do empreendedorismo foi a filosofia, bem focado pro estoicismo ali. E esse livro ele é muito legal porque ele fala muito de como tu pegar todos esses problemas que tu enfrentou, então todos os obstáculos, e utilizar eles como caminho. Então o teu objetivo não é desviar deles, é enfrentar eles, resolver eles e sair mais forte disso. E uma coisa que eu pensei muito enquanto o Matheus falava, porque ele até comentou que o problema dele, entre aspas, quando ele ia empreender, é que ele pensava muito no produto, na tecnologia. E ele usou isso como virou esse problema ao contrário, e a Nave surgiu do fato dele ser muito bom pensando em produto, pensando em tecnologia e ajudando os clientes para esse lado. Então, algo que num primeiro momento para ele era um problema, de tipo, cara, minhas empresas não dão certo porque eu foco muito no produto, olhando da forma certa e virando esse problema ao contrário, foi da onde saiu a Nave e daí que a gente cresceu tanto. Então, indico bastante para quem, principalmente quem tá passando por um momento difícil, assim, e quiser pensar em como sair dele. Legal, eu gosto muito de ler sobre estoicismo. Tô começando, assim, tá? Não me considero uma expert longe disso, mas eu gosto bastante. E aproveitando até e falando sobre essa questão de utilizar, né, daqui a pouco a tua dificuldade a teu favor, as tuas habilidades, é um tema que eu gosto bastante. Eu queria que a gente finalizasse esse podcast falando um pouquinho sobre o que vocês consideram a contribuição de cada um, porque pode ver que apesar de terem uma rotina relativamente semelhante em termos de viagem, né, de forma de enxergar o negócio,
de leitores, né? Mas vocês indicaram livros bem distintos, por exemplo. O que não quer dizer que um não pudesse ler o do outro. Mas como que vocês acham que cada um contribui para a nave, né? Qual é o papel de cada um, não só no cargo, mas na contribuição realmente nessa visão. Daqui a pouco o Matheus, algo mais comercial, mais empreendedor. O Felipe com toda essa noção do todo, né? Como ele falava ali. Enfim, vamos lá. O que o Adamori falou antes de porta para fora e porta para dentro explica um pouco, mas é um pouco simplista também para o que a gente faz, porque a gente faz tanto ele tá fora também, quanto eu tô dentro da empresa também, Sim. então ajuda a tangibilizar um pouco, mas não é... Acho que não é justo com o que a gente faz, mas se fosse dividir um pouco qual é o papel, o meu papel é muito mais de lá do início, desde o início até agora, setar a visão, meio que dizer para onde a gente vai, ir na frente, derrubando um pouco o mato ali, vai realmente desbravando e olhando para o mercado, entendendo como a gente deveria se posicionar, se relacionando bastante com as pessoas. Acho que eu falo de comercial, mas eu não sou vendedor nato ali. O que eu faço é realmente me conectar, o networking bem forte, manter a gente bem posicionado no mundo, não é exatamente posicionamento de marketing, assim, meu papel é levar a gente para a rua e mostrar para as pessoas que aqui tem algo que a gente faz de valor e também aí internamente algo mais de cultura, dessa essência da empresa, desse pensamento de tecnologia conectado com o negócio, é algo que está bem no meu dia a dia. Mas a gente acaba fazendo, isso seria o core do meu trabalho, mas o que tiver que ser feito vai ser feito, não tem muita, não tem muito que inventar assim, mas principalmente esse aí, setar a visão, fazer todo mundo acreditar nessa visão, vir junto, se manter motivado, faz bastante parte do meu trabalho. Até em relação à equipe, né? A forma que a equipe te enxerga dentro desses Isso, internamente, sim. E tu, Felipe? O meu é um pouco... Porque, tipo, desde o início da nave eu sempre fiz como o Matheus falou, assim, de fazer o que precisasse ser feito, assim. Eu acho que, olhando pra nave, sempre foi o que eu busquei, assim. Hoje em dia eu tô bem voltado pra entender as necessidades dos nossos clientes depois que eles entraram na empresa e garantir que eles sejam bem atendidos, que a gente entregue a coisa certa do jeito certo, assim. Mas eu acho que vai variar muito de momento a momento, assim, tipo, se perguntar o que o Adamoli estava focado 6 meses atrás, provavelmente vai ser diferente de hoje, porque a gente se adapta muito ao cenário da empresa. Mas se eu pudesse resumir, assim, o meu trabalho, é tipo, o Matheus vai na frente cortando mato ali, e aí eu vou organizando o caminho, assim. Então ele falou, cara, aqui dá pra ter uma estrada. E aí eu vou lá organizando para que isso realmente vire algo sólido, sustentável e replicável. Sempre pareando muito com o Matheus também, porque acho que essa é a melhor parte da sociedade, assim, ter gente para contar. Então, quase todos os pontos mais importantes que o Matheus vai fazer, ele conversa comigo para ver minha opinião e tal, e tudo que é importante que eu vou fazer eu converso com ele também para ter a visão dele, mas no final do dia o core do meu trabalho é ir organizando as coisas e delegando para outras pessoas. Então eu vou lá, entendo mais ou menos o que precisa ser feito, faço a primeira vez, entendo como replicar isso, venho, puxo alguém do time, treino essa pessoa e saio. E assim eu vou indo. Mas em relação a mais as características pessoais mesmo, eu vou tentar tornar mais tangível para vocês. Vamos supor o Instagram de vocês. Se eu seguir o Matheus e se eu seguir o Felipe, não vai ter a mesma coisa, apesar dos dois serem nave. Sim. Né? Então, o que vocês acham assim, olha, eu marca pessoal, entende? Eu tenho isso aqui para oferecer até mesmo na minha rede social, sabe? Eu sou essa pessoa e o Felipe, por mais que eu, né, seja amigo, sócio e tudo mais, é aquela pessoa. Sim. Acho que vamos lá, vamos fazer uma mentoria aqui. Que agora a pessoa diz, não sei. Não. A gente é bem nítido as nossas... O que a gente entrega até tanto na vida quanto nas... É que a gente é muito, no fim, a gente é bem diferente, mas bem parecido. E a gente faz sempre tudo junto, então é muito difícil explicar o que a gente faz de diferente, mas de característica pessoal que a gente enxerga nas ações, eu sempre vou ser o que vai puxar uma coisa mais divertida, assim, começa daí. Se for algo mais de uma palavra, acho que a maioria dos ouvintes são do Sul, se for algo mais de achaque, assim, que vai ter alguma bagunça, vai ser eu que vou puxar, mas ao mesmo tempo de algo de muito estudo, trazer uma visão diferente, fazer a galera
Isso que eu era transgressor ali no colégio, é que eu sempre estava organizando o pessoal para fazer algo que não estava certo. Isso de acordo com o colégio. Que para mim estava certo, né? Mas então isso de liderar realmente, puxar o pessoal para algum lado, é algo que sempre vai partir de mim e eu vou ser a pessoa que vai puxar isso. Então, falar realmente de um pouco de visão, assim, de fazer as coisas de um jeito diferente, pensar de uma forma diferente e geralmente tendendo para algo mais de diversão, assim, vai partir de mim. E aí temos o nosso intelectual aqui do lado. É que nem o... Como é que é o nome daquele rapaz da internet? O Bruno Perini. Ele vai citar o Sêneca, só cuida. Não, mas o que eu vejo que é um diferencial que eu trago para os espaços que eu tô, de trabalho principalmente, é a organização, assim, sabe? Organização, repertório e organizar a partir, tipo, eu estudo muito, isso é, tipo, eu leio muito, tô sempre estudando, isso me dá um repertório muito legal para organizar as coisas. Então, chega um problema, eu consigo quebrar ele bem em partes menores e para cada uma dessas partes começar a pensar em solução, fazer de um jeito organizado e tal. O que é muito engraçado porque quem me conhece na vida pessoal sabe que eu sou muito desorganizado, assim, tipo, se tu olhar minha mesa no escritório, tu sabe que é a minha, porque é um caos, assim. É verdade, jamais diria. Eu sou muito. Pois Em é. casa também. Tipo, cara, a gente vai dividir Airbnb, onde tiver um monte de roupa amontoada, ou troço uma bagunça, tu sabe que lá eu tô. Mas tu sabe que a gente tem várias afinidades, né? A função de escrever, de gostar de ler, né? E eu também sou bagunceira. Sim. A gente precisa ser estudado, Sim, né? mas isso também eu acho que vai muito da gente saber se adaptar ao contexto, assim, sabe? Tipo, o Matheus, ele foi o fundador da empresa, eu entrei como estagiário e eu fui crescendo dentro da empresa, mas grande parte das coisas que eu entendi lá no início estavam muito atreladas ao Matheus. E a partir dali eu também fui entendendo o que eu podia ajudar ele em coisas que ele nem pretendia fazer assim, né? Ele nem se propunha a fazer essas coisas. E ele também, tipo, organização, se tu olhar, tipo, a vida, sei lá, o bagunça, ele é bem menos bagunceiro que eu, mas no ambiente de trabalho ele tá muito mais preocupado em provocar, assim, tipo, essa bagunça que ele fala do colégio, tipo, o Matheus, ele chega nos lugares e provoca a estrutura, assim, tipo, cara, isso aqui... Por que isso é assim? Cara, isso aqui tá errado. Isso aí. E aí, claro, traz argumentos e tal, tudo mais. Mas ele tá sempre chacoalhando o ambiente, criando alguma fricção, assim, de todo mundo olhar e se perguntar. E eu entendendo essas características dele e de que ele é um cara que consegue trazer insights muito rápidos, mudanças legais, eu entendi que o meu papel tinha que ser ir atrás dele organizando, assim. Então, tipo, ele, cara, vai criando caos, mas fazendo a parada se mover de um jeito um pouco caótico. E eu venho entendendo os principais coisas que ele trouxe e deixando de um jeito mais organizado, assim. Então, acho que isso é muito da sociedade também, é muito de qualquer pessoa que quer crescer dentro de uma empresa. Cara, entende quem tá ao teu redor, entende as características boas deles e entende como tu pode ser complementar. E eu acho que foi isso que me fez ser organizado. Eu não era uma pessoa organizada, mas eu vi que para crescer ali, para potencializar o Matheus, era uma das principais coisas que eu podia entregar. E o mais louco que eu tava falando de que a gente é parecido, mas a gente se expressa de maneira diferente, é que não é que, tipo, eu sou o palhaço e o Adamori fica serião, assim. Ele é divertido também nos ambientes que a gente participa e, ao mesmo tempo, tipo, sei lá, estoicismo também é algo presente na minha vida, mas o mais engraçado é como a gente tá sempre focado nas mesmas coisas, mas expressa elas de maneira completamente diferente. Isso tu deve estar entendendo o que tá acontecendo, eu tô só chutando. E até, tipo, uma coisa engraçada da nossa dinâmica, assim, é que até, tipo, mentoria ou alguma ajuda que alguém pede, tipo, alguém nos chama pra fazer uma mentoria, alguma coisa do tipo, sendo aqui em Pelotas, por exemplo, a gente tá na mesma cidade, normalmente a gente se convida pra ir junto, sabe? Tipo, alguém me pediu, cara, quero falar sobre, sei lá, processos internos, tem como tu vir e me ajudar e tal. Normalmente eu chamo o Matheus pra ir junto porque eu trago uma visão e ele traz outra. Teve até esses tempos que a gente foi conversar com alguém sobre processo comercial, o Matheus me chamou também, e a gente vai junto porque a gente
chega no mesmo lugar, normalmente por caminhos diferentes, assim. Uhum. Então é massa porque quando a gente vai dar essa mentoria, fica até uma coisa mais completa, assim. Por isso a gente tá se aproximando do fim, realmente, mas eu não posso terminar esse podcast sem contar como foi quando eu dei uma mentoria pro Felipe. Porque é o cara da tecnologia, né? Eu tava preparada pra não entender sequer o que ele tava falando, mas não, ele chegou no meu escritório com uma mochila, todo de moletomzinho, assim, uma coisa meio, né? Não vou dizer Steve Jobs, porque Steve Jobs era só camiseta, né? Tipo, fim de abril. Mas todo assim, com uma mochila enorme, tá. Ele se sentou e começou, e abriu a mochila. Quando ele abriu a mochila, saiu de tudo. Porque eu tô lendo esse livro, porque nesse caderno eu anoto isso, aqui tem os note cards que eu anoto aquilo, e aí aqui o celular eu não olho também quando eu tô em mentoria, não, café não tô tomando, tá. Ele tinha, assim, ó, pilhas e pilhas e pilhas de anotações e jeitos. Ah, não, esqueci do mais importante, a pastinha, aquela sanfona. Cada divisória, Não, aí tu imagina a cena, o cara da tecnologia na minha frente com uma pastinha sanfona. Com os note cards, cada parte era destinada a uma... E eu jamais diria que ele não é uma pessoa organizada. Como eu sempre digo, eu não sei, vocês não devem ter olhado, não têm filhos, mas eu sou a Masha do desenho da Masha, o urso. E o meu marido é o urso. Então o urso, ele é o disciplinado, organizado, e a Masha chega e bagunça toda a casa dele. Essa sou eu. Então tu imagina quando essa criatura parou na minha frente, eu pensei, não, eu vou pagar, porque é ele que vai me dar mentoria. Ele que vai me ensinar alguma coisa. Porque... Bom, então pra gente finalizar, de verdade, quero dizer pra vocês contarem rapidamente como que tá sendo esse posicionamento digital. Eu notei, né? E, claro, o Felipe foi parar na minha mesa, mas eu notei que vocês estão mais presentes no Instagram, cada um ali com um posicionamento muito claro. Queria que vocês falassem pra gente por que vocês notaram essa necessidade, se foi algo pessoal, se foi pela nave, e como que tá sendo, né? Eu sei que o Matheus, tô até nervosa, porque tô na frente de um podcaster, né? Eu sei que ele também está à frente do podcast, né? O Felipe, claro, né? Analógico, assim, então ele é um blog, é digital, mas é escrita, né? E queria que vocês contassem um pouquinho, então, sobre esses posicionamentos. Tá, a necessidade, ela partiu de ganhar alguma escala no que a gente já faz de networking e conexão com as pessoas. Então, como a Damori citou, uma empresa de serviço, ela precisa que os clientes entendam a nossa autoridade e indiquem para outros clientes. Tudo é sobre pessoas. Toda empresa que é de serviço, e principalmente toda empresa que é B2B, mesmo que seja de produto, é de, cara, uma pessoa tá comprando de outra pessoa e ela vai precisar confiar naquela pessoa que ela tá comprando, e a gente viu como posicionamento que era algo de alguma forma acelerar, expor mais o que a gente faz, mostrar mais para mais pessoas o que a gente está fazendo, e isso ser um ciclo ali que vai alimentar também o que está acontecendo na empresa. Para mim ajuda a estudar mais também, de realmente entender o que eu tenho que comunicar ali. Me ajudou a entender quais skills eu tenho que trabalhar um pouco mais, o que eu preciso estudar, eu me tornar um especialista em algo, assim, isso tem me ajudado a me organizar assim. Mas o grande foco ainda é para a empresa realmente, fazer a gente casar um pouco a autoridade ali com como está tendo um posicionamento grande institucional, e eu não acredito que ele vá vender sozinho e que isso vai gerar muito valor, porque é uma empresa de serviço ainda e tudo mais. Então a gente quis vir junto com o posicionamento da gente ali, pessoa física quase ali no Instagram também, e no blog do Damori, que é muito engraçado, né? Em 2023 ter um blog, mas todas essas coisas... Eu enxergo quase uma newsletter, né? Chegando e-mail, é newsletter. Casa junto, mas é da gente, a gente gosta muito de ficar conversando e falando com mais gente, a gente tá sempre ajudando outras empresas, pedindo ajuda também para outras pessoas, então foi uma forma de tornar um pouco profissional o que a gente já estava fazendo, por mais que não seja tão profissional ainda, porque é a gente mesmo que faz tudo que vai ali, mas a gente está trabalhando nisso e vai melhorar cada vez mais. Mas o grande foco é realmente expor mais o que a gente está fazendo, assim, que a gente ficou muito tempo na caverna, assim, nos últimos 5, 6 anos a gente ficou muito focado internamente, e agora a gente está aprendendo a expor um pouco mais. Mas é bacana, eu gosto que é vocês mesmos, são vocês mesmos. Sim. Outra coisa que nos ajuda bastante, assim, essa parte de estudar, pra mim é bem diferencial mesmo, porque uma coisa é tu achar que tu sabe, e outra coisa é tu realmente saber, assim. A ponto de ensinar. Porque dentro da nossa cabeça, normalmente a gente tem algumas lacunas de pensamento e a gente nem percebe, assim. E aí, cara, quando tu
tenta explicar para outra pessoa, tu começa a ver quais as lacunas tu tem, o que tu realmente não sabe explicar muito bem, o que tu tá sendo muito teórico e não prático, o que tu tá sendo muito nichado, e aí conversando por ali eu percebi vários gaps e me ajudou a retroalimentar e me aprofundar melhor tecnicamente nas coisas. E outra coisa que eu curto bastante, além desse networking mais comercial, marketing, assim, que ajuda a nave, é como conhecer pessoas da mesma área de atuação, algumas para, tipo, um network mais de troca de conhecimento, mas muitas outras até para trabalhar lá na nave, assim, tipo, teve bastante gente que a gente abriu umas vagas recentemente, que vieram falando, cara, eu te acompanho lá, muito mais que tem postado, acompanho o Matheus e tal, então gera vontade das pessoas de trabalharem com a gente, porque vê que é massa o que a gente tá fazendo, assim, e numa empresa de serviço que tem essa ambição de crescer, a gente cresce através do número de pessoas que estão no nosso time. Quanto mais fácil for recrutar, mais fácil é de crescer. Então tá se expondo ali e as pessoas curtindo o que a gente bota nos ajuda muito a recrutar também. Com certeza, Uris. Bom, vamos para a mensagem final, então. Como vocês mesmos disseram, muitos empreendedores assistem o Blá Blá Blás e com certeza está inspirando muita gente, né? Duas pessoas com menos de 30 anos, a gente brinca da Forbes, mas a Forbes é só a consequência, né? Mas com uma empresa tão bacana e tão significativa para nossa cidade, por mais que não atenda e daqui a pouco não seja tão conhecida aqui, mas precisa ser reconhecida aqui. Então, com certeza, a mensagem de vocês tem um peso muito grande. Queria que vocês falassem para essas pessoas, né, que estão de repente começando, que estão quebrando 4 empresas, que não desanimem. E, enfim, a mensagem de vocês, não minha. Vamos lá. Tá. A minha é só não erra no óbvio. Toma cuidado pra não errar no óbvio. E o óbvio, ele é desde, cara, olhar para o que tu tá vendendo, isso vai... A forma que tu tá precificando, por exemplo, sustenta o resto do teu DRE ali na empresa. E aí eu vou falar com termos de empresa, porque se tu tá empreendendo, o mínimo tu deveria conhecer. O que é um DRE, como é que acontece esse balanço contábil da empresa. Com o tempo, tu vai aprendendo um pouco mais principalmente para quem vende produto, é mais latente ainda do que serviço, mas em serviço, conhecer o teu DRE é conhecer, cara, quanto eu preciso vender para sustentar esse custo, quanto que é meu custo administrativo, o que isso vai gerar de imposto lá no final, se não tiver fora do simples ali, mas como empresário, se olhar ali e não errar no óbvio de entender se a conta fecha na tua empresa e pensar em construir algo ali que é sustentável e que vai perdurar por algum tempo. Se leu Feitas para Durar, vai conseguir entender um pouco mais disso, mas não erra no óbvio. Olha pro teu mercado, não erra no óbvio, foca em fazer o que parece certo, porque geralmente tá certo. Boa. Eu tenho 2 mensagens, assim, que eu acho que foram bem marcantes na minha jornada, que é... A primeira é olhar muito pro cliente, assim, sabe? Acho que muitas vezes a gente foca no que a gente quer fazer e não no que o cliente quer receber. Então, isso vem muito de uma mentalidade antiga também do... primeiro constrói algo e as pessoas vão vir e tal. Tipo, sei lá... eu acho que esse produto é muito bom, eu vou construir e aí eu vou vender ele. Não, primeiro entende se existe a necessidade, se existe a demanda, se as pessoas estão procurando por isso. Então, entende quem é teu cliente-alvo, como é que tu chega nele, onde é que ele tá. Acho que essa questão é bem importante, assim, quando tu vai empreender. De primeiro, antes de botar dinheiro em algo, valida se existe a necessidade mesmo, se alguém quer comprar, se alguém quer consumir aquilo. Eu vejo que isso é bem importante. E o outro ponto, principalmente para quem tá empreendendo, assim, é... não toma decisões de cabeça quente. Não tem nada melhor do que uma boa noite de sono, assim. Cara, se tu tá estressado, tá cansado, quer jogar tudo pro alto, espera o outro dia. Dorme em cima do problema, acorda. Eu gosto muito de botar isso em palavras, então... Bota no papel, senta, te organiza. A gente teve um problemão esses tempos na empresa aí, que eu tava muito irritado, assim, muito irritado. Eu tava brabo com a situação mesmo. E eu vi, pô, eu vou parar aqui. Aí, tipo, sei lá, 5, 6 da tarde eu parei de olhar pro problema, fui dormir, não consegui dormir, acordei às, tipo, 3 da manhã. E mesmo tendo dormido pouco, eu já tinha limpado um pouco a cabeça, parei, botei tudo no papel, assim. Eu fiquei das 3 até 6, 7 da manhã escrevendo. Foram 4 horas escrevendo, assim, enlouquecidamente. E eu escrevi tudo que eu... Cara, como é que tá a empresa hoje na minha visão? Passei por cada projeto, por cada área que foi minha responsabilidade, eu olhei tudo. E eu vi, cara, tem jeito, tem essas formas de resolver, tem todos esses problemas, essas soluções para esses problemas. Então...
não toma decisão de cabeça quente, dorme, escreve, te organiza depois, que tu vai ver que a situação pode ser bem melhor do que tu pensava do que quando tu tava com a cabeça quente ali. Verdade. Meu avô eu não conhecia, mas ele falava isso. Minha mãe sempre disse: não existe problema que resista a uma boa noite de sono. E mesmo quando tu segue com um problema, ele já não fica tão grande assim, né? Mas, Felipe, faltou tu dizer da minha avó, né? Que... Bah, eu uso quase diariamente a frase da tua avó. A minha avó sempre fala, Matheus, tu não sabe fazer, tu não sabe mandar. Essa é boa. Essa aí eu aprendi de forma dolorosa no dia a dia. Levou pra vida. Sim. Gurias, muito obrigada pela presença. Pra mim como eu falei, é um prazer receber, né, 2 jovens daqui de Pelotas que construíram e que sempre visando também em futuros possíveis, em coisas legais, em valorizar a equipe, em fazer todo mundo crescer junto. É inspirador pra mim receber vocês e espero e tenho certeza que pra quem tá em casa também. Então, muito obrigada pela presença dos dois. Mais um momento dos dois juntos, né? Boa. E quem tá em casa, então, muito obrigada para quem assistiu até o final. Compartilhem, mandem para quem tá empreendendo, para amigos, parentes, enfim, para todo mundo. Se inscrevam no canal, acionem ali a notificação, comentem aqui o que acharam. E se não entenderam aí do canal, também comentem, que a gente vai responder. Se tiveram alguma dúvida ou, enfim, querem saber mais da trajetória dos guris. Muito obrigada pela presença de todos aqui nos assistindo, pela presença dos guris e até o próximo Blá Blá Blás.